Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Lagarta Imortal. Capítulo 21. A caminho da capital. Yunjin verificou o mapa novamente enquanto caminhava por uma trilha na floresta. Ele estava bem longe da capital e mesmo em sua velocidade máxima, levaria até um mês para chegar lá a pé. Yunjin balançou a cabeça enquanto olhava para o mapa e murmurou para si mesmo. Se eu tivesse minha montaria dragão. Se ele tivesse sua montaria dragão, ele teria chegado à capital em nanosegundos, mas isso era apenas ele relembrando seu passado. Ele sabia que não havia chance de recuperar sua montaria dragão, pois ela nem era mais um osso seco. Yunjin continuou correndo em alta velocidade enquanto o ambiente ao seu redor mudava. As árvores ficaram mais esparsas quando ele deixou a floresta e entrou em uma planície. Lá ele encontrou uma caravana de comerciantes que ele ignorou e continuou seu caminho para a capital. No entanto, para chegar à capital ele teve que passar por algumas cidades que ele não podia evitar, ou então levaria muito tempo para chegar à capital e Yunjin era uma lagarta que não perdia tempo. Ele queria evitar cidades devido à sua forma monstruosa que ele estava escondendo usando uma capa. A menos que ele chegasse ao reino do cultivo do que ele não poderia usar sua técnica para esconder suas características de cadáver vivo. No reino do cultivo do que os especialistas podiam começar a transformar seus corpos usando o que tornando-os capazes de mudar suas características físicas. Mas isso era apenas para as pessoas que colocavam as mãos em tais técnicas de cultivo. Yunjin entrou em sua primeira cidade depois de alguns dias de viagem e olhou ao redor. Embora parecesse melhor do que aquela perto de sua seita, ainda era uma cidade bastante decadente. Ele balançou a cabeça enquanto olhava rapidamente ao redor e não encontrou nada digno de nota na cidade e foi embora. À medida que viajava, Yunjin encontrou mais cidades semelhantes, e à medida que se aproximava cada vez mais da capital, percebeu que as cidades ficavam cada vez melhores em qualidade arquitetônica e nas condições de vida das pessoas. Quanto mais perto ele estava, mais percebia como o império funcionava, era praticamente uma monarquia normal, onde os nobres eram reis e os civis eram tratados pior do que uma merda. Este era um dos seus tipos favoritos de impérios. A maioria dos imperadores desses impérios eram bastante egocêntricos e egoístas, eles só cuidavam de si mesmos, tornando mais fácil fazer coisas fora de sua bolha se Yunjin tomasse conta das seitas próximas à capital, contanto que ele não atacasse a capital imediatamente. Ele poderia crescer em poder o suficiente para assumir o império sozinho, mas ele não podia alertar a seita que estava lutando contra o império, ou então haveria problemas. Afinal, a seita queria assumir o império. A menos que os especialistas do reino do rei lutassem e se machucassem, ele ficaria quieto não importa o que acontecesse. O imperador do império já estava ferido, mas isso não significava que ele cairia quando fosse atacado. Ele deveria ter alguns trunfos na manga. Yunjin parou em outra cidade no caminho para a capital, onde encontrou algumas plantas que comeu com seu corpo principal. Essas plantas fortaleceram sua velocidade de cura da alma e o colocaram mais perto do quarto nível do reino celestial. Depois de olhar ao redor da cidade um pouco mais e não encontrar mais nada que pudesse ajudar seu corpo principal, ele tentou ir embora, mas de alguma forma o senhor da cidade conseguiu sua localização e o convidou para seu palácio. Yunjin não recusou quando se encontrou com o senhor da cidade. Assim como o antigo senhor da cidade, seu sobrenome era Long, todos os senhores da cidade eram imperiais, e quanto mais perto eles estavam da capital, mais favorecidos eles eram pela verdadeira família imperial. Esse cara era bem próximo da capital, então ele devia ser um sujeito muito importante para a família imperial. Yunjin se perguntou por que ele seria convidado, já que ele não fazia nada na cidade, mas quando ele conheceu o homem e ouviu suas palavras, ele sorriu por dentro. Parecia que ele estava certo. Long Mansin era um gordo ganancioso comum. Ele parecia oleoso, com cabelos escuros e lisos, usava uma túnica florida e tinha um sorriso amável no rosto. Seu pequeno cavanhaque e estatura realçavam sua aparência engraçada. O homem sorriu e imediatamente foi ao assunto e disse: líder da seita San Sishen da seita Refinação de Cadáveres, meus homens ouviram como seu filho tomou conta daquela cidade ao sul daqui. Como era mesmo o nome? Favela ou algo assim? Não nos importamos com uma cidade tão humilde, mas também ouvimos que você matou o antigo senhor da cidade. O homem sorriu enquanto caminhava em direção a San Sishen. Como ele sabia que o que aconteceu era bem normal. Os bandidos da cidade devem ter colocado a informação em leilão, e depois que foi comprada, ela foi compartilhada com todos os importantes. Long Mansin levantou-se perto da janela de seu escritório e disse: você deve ter ouvido que o antigo senhor da cidade foi isolado lá como punição. Você fez um grande favor ao ministro certo ao silenciar o homem. Mesmo que você não soubesse, não tenho certeza do motivo de você estar viajando para a capital, mas o ministro certo está ansioso pela sua visita. Ele também disse que você pode visitá-lo no palácio a qualquer momento, pois ele precisa de pessoas do seu calibre ao seu lado. O homem sorriu enquanto deslizava para Yunjin uma bolsa espacial que Yunjin agarrou e acenou para ele. Sob o capuz seus olhos vermelhos observavam o gordo enquanto ele dizia: gostaria de saber se este senhor da cidade tem alguma informação nova sobre a capital? O gordo senhor da cidade riu enquanto mantinha as mãos atrás das costas e disse: claro, como minha cidade é bem próxima da capital, recebo notícias muito mais rápido que as outras. Posso perguntar o que esse mestre da seita precisa? Ao que parece, a dinastia estava bem desesperada se quisesse atrair seitas de todos os condados. Afinal, nem todos os patriarcas alcançaram o reino celestial em tais seitas, a maioria deles estava no auge do reino terrestre, presos lá. Embora o lugar que Yunjin considerava um lugar atrasado fosse muito ruim, havia lugares piores por aí. Yunjin olhou para o homem gordo antes de perguntar:
Ouvi dizer que o imperador está ferido. Posso saber se ele sairá do isolamento em breve? Estou preocupado com a segurança do império. O gordo bufou enquanto olhava para o capuz de Yunjin que cobria seu rosto e disse: Nosso imperador foi ferido devido às ações traiçoeiras de um de nossos generais, mas ele já foi executado, pois seus ferimentos devem se curar em breve. E nessa época as pessoas que ameaçam nosso império devem ser tratadas. O homem estava falando besteira pelo que ele podia ouvir em seu tom. Ele estava tentando se forçar a pensar que era verdade. Pelos seus lábios trêmulos parecia que o imperador estava ferido de forma bastante letal, e Yunjin assentiu para si mesmo. Quanto mais forte a queda do imperador, mais forte ele atacaria o agressor quando viesse executá-lo. Yunjin estava pronto para ir embora enquanto juntava os punhos para o senhor da cidade. O senhor da cidade sorriu e fez o mesmo gesto enquanto acenava para Yunjin e o deixava ir enquanto murmurava: Pensar que o império caiu tanto que temos que recrutar esses patriarcas selvagens dessas seitas humildes, sem nem mesmo um especialista no reino de cultivo de que suspiro. O império vai cair? Sem que ele percebesse, Yunjin ouviu cada palavra que ele murmurou. Yunjin deixou o escritório do homem e depois a cidade enquanto balançava a cabeça. Parecia que não seria fácil eliminar o imperador e a outra parte. Ao pensar nisso, ele percebeu que o imperador poderia não ser o único especialista no reino real do império. No entanto, ele não tinha mais informações. A única maneira de obter mais informações seria se juntar a uma facção na capital. Yunjin não era contra se juntar a facções, pois ele podia deixá-las quando quisesse, mesmo que seu corpo temporário morresse, ele poderia simplesmente migrar para outro. Mas por enquanto ele precisaria obter mais materiais para evoluir sua lagarta transformadora de mente para um nível mais alto da mesma raça. Ainda havia alguns tipos de lagartas mentais que ele conseguia alcançar, mas ele precisava de materiais especiais, como ginseng de alma branca, água da morte de qualidade média e alguns olhos de uma criatura espiritual. Aqueles não eram materiais raros, mas considerando a localização em que ele estava, para ele, eles poderiam muito bem estar extintos. Yunjin franziu a testa enquanto saía da cidade e olhava para o mapa. Faltavam apenas alguns dias para chegar à capital. Ele caminhou por planícies, caminhou por algumas zonas montanhosas e algumas outras trilhas florestais até que finalmente chegou à capital. A capital não era tão bonita, mas exalava opulência. Os portões gigantes estavam abertos como se não estivessem oficialmente em tempos de guerra. Yunjin balançou a cabeça enquanto observava a opulência da capital com o dinheiro e os recursos que eles desperdiçaram para embelezar a capital. Eles poderiam ter criado mais alguns especialistas. Ele olhou ao redor enquanto contava os materiais usados: areia dourada, mármore da alma, gelo delicado e pedra de escamas de dragão. Os portões foram pintados com 2 dragões entrelaçados, um vermelho e um verde. Eles pareciam estar lutando e se abraçando ao mesmo tempo. Yunjin não tinha certeza do que eles significavam, pois não pesquisou a história do império. Depois de um tempo viajando, Yunjin finalmente chegou à capital. Coincidentemente, assim que chegou à capital, ele se encontrou com um grupo de pessoas que carregavam uma liteira com uma mulher extremamente bonita nela. Sua pele branca e clara, olhos azuis e longos cabelos loiros a faziam parecer sexy e inocente ao mesmo tempo. Yunjin parou um pedestre próximo da capital e perguntou sobre o evento. É a princesa principal, Long Mumu, aquela por quem o imperador mais tem grande apreço. Olhe só para a beleza dela. Diz que depois que sua mãe morreu o imperador ficou tão triste que quase se matou, mas quando ela sorriu para ele, toda sua tristeza foi embora e ele voltou a ser o mesmo imperador de antes, talvez até mais benevolente. Yunjin balançou a cabeça. Que boa maneira de fazer lavagem cerebral nos cidadãos, ele pensou. Então ele olhou para o beco que estava indo cada vez mais fundo na capital e se aproximou do palácio principal. Os olhos de Yunjin brilharam enquanto ele pensava em um plano para entrar no palácio mais rápido. Essa era uma das antigas habilidades que o guiavam por tempos difíceis quando ele era fraco. Mas com a aparência de seu corpo atual, ele não conseguia fazer isso. Ele precisava primeiro romper o reino do cultivo do Qi. Depois de ter certeza de que memorizou o layout da capital, ele caminhou em direção a uma loja que vendia informações e perguntou: Gostaria de saber sobre as seitas próximas. Esse irmão seria tão gentil? Ele acenou com uma pedra espiritual no ar e o homem na mesa assentiu com a cabeça enquanto dizia: Bem, há 5 seitas próximas à capital. Quanto à aura heróica deste irmão, eu recomendaria a seita da pena divina. Eles são a seita mais forte por perto e têm um patriarca no 5º estágio do reino de cultivo do Qi. Isso tirou a seita da pena divina de sua lista, pois ele não poderia atacar a seita, ou seu corpo poderia ser destruído, e ele não poderia lidar com um especialista em cultivo de Qi no 5º estágio. Yunjin continuou a olhar para o homem enquanto esperava pelas informações das outras 4 seitas. O homem continuou dizendo: a segunda seita seria a seita da espada justa, cujo patriarca está no 4º estágio, depois a seita dos domadores de feras, o patriarca do 3º estágio, a seita da confiança com o patriarca no 2º estágio e por último, a seita dos devoradores de dragões. Esta é uma das seitas que eu não recomendaria que este irmão se juntasse. Os olhos de Yunjin se estreitaram ao ouvir o nome Devorador de Dragões, que significava que a seita estava indo diretamente contra a família imperial, algo bem interessante. Quando Yunjin perguntou sobre o nome da seita, o lojista estava pronto para lhe contar a história enquanto olhava para a pedra espiritual e disse: esse amigo teria que pagar a pedra espiritual inteira por todas as informações. Yunjin assentiu para ele e jogou a pedra espiritual. Então o homem juntou os punhos e começou sua história. Capítulo 22. O conto da seita devoradora de dragões. O lojista de informações começou a falar sobre a seita devoradora de dragões. É o outro filho do imperador. Ele ficou com ciúmes do príncipe herdeiro e tentou atacá-lo. Então ele foi e criou esta seita devoradora de dragões como uma espécie de vingança por seu irmão ter conquistado o trono depois que seu pai entrou em reclusão. O lojista balançou a cabeça enquanto dizia:
A seita nem pode ser chamada de seita, o jovem a criou por despeito e tem alguns de seus subordinados leais o protegendo. É mais como uma criança brincando de casinha. Mas ele enviou alguns panfletos aqui e ali dizendo que eles recrutam, mas a maioria dos praticantes livres não se aproximaria de sua seita. Yunjin acenou para o lojista enquanto saía da loja e pensou consigo mesmo. Uma ótima maneira de se infiltrar no palácio, posso matar o filho e assumir sua identidade depois que eu levar este corpo para o reino do cultivo do Qi. É muito melhor do que tentar seduzir a princesa, é mais simples e leva menos tempo também. Quando Yunjin terminou seu plano, ele deixou a capital e foi diretamente para a sede da seita devoradora de dragões, onde encontrou alguns guardas que pareciam ter saído diretamente do exército do Império, porque eram subordinados do general que tinha que cuidar do segundo príncipe. Eles imediatamente gritaram para Yunjin: "Pare quem ousa invadir o território da seita devoradora de dragões, diga seu nome e seu objetivo." Yunjin parou e levantou as mãos enquanto dizia: "Agora sou um pugilista errante chamado San Sishen. Ouvi dizer que esta seita precisa de pessoal e gostaria de me juntar a ela." Os guardas se entreolharam e pensaram: esse cara leu um dos panfletos deles? Um deles ficou parado no portão enquanto observava Yunjin e disse: "Nosso mestre de seita irá convidá-lo para uma entrevista se ele concordar que você participe." O outro guarda voltou depois de um tempo e disse: "O mestre da seita concordou e gostaria que você entrasse." O interior da seita não era nada grandioso, pois o segundo príncipe não teve tempo suficiente para criar uma seita adequada. Dentro do salão principal do palácio mal construído, estava o segundo príncipe em seu trono. Ele era um jovem alto e bem constituído, aparentando ter entre 17 e 18 anos. Ele tinha cabelos curtos e prateados e um semblante claro. Ele também tinha olhos azuis profundos e usava uma túnica imperial amarela. Atrás dele estava um homem que explodia de músculos. Seu rosto estava escondido sob uma máscara de samurai e sua armadura pesada não fazia nada para impedir seus músculos, pois parecia se dobrar sobre seu corpo. Ele era o general que deveria proteger o segundo príncipe. Ele era um dos generais mais fracos, pois o príncipe caiu em desgraça. Então ele estava apenas no primeiro nível do reino de cultivo do Qi. O príncipe se levantou de sua seita enquanto olhava Yunjin de cima a baixo e disse: "Você veio se juntar à minha seita, mas parece que não é tão honesto comigo. O que há com essa capa escondendo seu corpo? Você tem algo a esconder?" Yunjin balançou a cabeça enquanto dizia: "Eu treinei uma técnica especial contra mortos-vivos. Mestre da seita, por favor, tenha paciência com minha aparência." Ele tirou o manto do corpo, mostrando seu rosto horrível ao príncipe e ao general atrás dele. O príncipe o observou com um olhar crítico enquanto os olhos do general pareciam tão firmes quanto antes, enquanto ele identificava seu reino de cultivo, que ficava no auge do reino celestial. O segundo príncipe bateu palmas enquanto olhava para o corpo de Yunjin e se maravilhou. Que interessante, tal técnica de cadáver existia neste mundo. Você é um morto-vivo vivo, muito interessante, muito interessante. Por que você iria querer se juntar a este príncipe? Você deveria ter ouvido o que aconteceu entre mim e meu irmão mais velho. Yunjin assentiu enquanto abria a boca e disse: "Sim, eu ouvi o que aconteceu entre Vossa Alteza e seu irmão real, mas também ouvi dizer que Long Song foi quem o ofendeu. Sei que você é um bom amigo do ministro da direita, embora o ministro tenha me convidado diretamente para sua casa. Sou de posição humilde e ainda nem cheguei ao reino do cultivo do Qi, então estou com vergonha de me apresentar ao ministro da direita dessa forma." A menção de Long Song, os olhos do príncipe ficaram nublados quando ele finalmente se lembrou do nome e riu. "Ah, agora me lembro que recebi um relatório dizendo que Long Song foi morto, então foi você quem fez isso? Maravilhoso mesmo, ele era meu primo, então eu não pude matá-lo, pois isso irritaria o pai real, mas você o matou, então não tem nada a ver comigo, certo?" Ele piscou para mim e disse: "Então você quer se conectar ao ministro da direita através de mim? Muito inteligente da sua parte, você também está no pico do reino celestial pelo que meu guarda me disse. Com os recursos do Palácio Imperial nós poderíamos fazer de você um especialista em cultivo de Qi." Yunjin fez uma reverência enquanto mantinha os punhos cerrados para o príncipe e disse: "Vossa Alteza, minha técnica de cultivo requer objetos nutritivos especiais. Quero me juntar aos esforços de guerra e servir a dinastia como soldado. Sei que esse é um pedido repentino que nem deveria ser feito a Vossa Alteza, mas não quero passar pelos esforços normais de adesão. Gostaria de me juntar aos guardas pessoais de Vossa Alteza." O príncipe olhou para Yunjin e lançou um olhar pensativo em seu rosto. Ele precisaria de uma unidade especial com Yunjin na liderança. A partir de sua observação, ele percebeu que Yunjin era mais forte do que a média do 9º estágio do reino celestial, e ele ainda não havia rompido o reino do cultivo de Qi. Quão forte ele seria então? O príncipe continuou olhando para Yunjin enquanto acenava com a mão para o general atrás dele e disse: "Dê as boas-vindas ao nosso amigo a seita devoradora de dragões. No entanto, para seus outros pedidos, eu teria que ponderar um pouco mais sozinho. Arranje algo para ele se cobrir com as cores da nossa seita. Também certifique-se de ajudá-lo a avançar para o reino do cultivo do Qi o mais rápido possível. Com base nos resultados, darei a ele uma resposta satisfatória." Yunjin curvou-se novamente e seguiu o general que acenou para ele. O ladrão de corpos seguiu o general em direção a uma sala bastante luxuosa enquanto dizia: "Você é um dos primeiros discípulos com uma base de cultivo tão alta, então você pode ser o segundo mestre da seita. Aqui na sala você encontrará um manto da nossa seita. Enviarei uma empregada para modificá-lo para que você possa esconder sua aparência. Precisarei de algum tempo para obter os materiais necessários para ajudá-lo a avançar."
O que você precisa? O rosto passivo de Yun-jin se transformou em um sorriso profundo quando ele disse: qualquer cadáver no 9º estágio ou acima, um cadáver de um especialista no reino de cultivo de Qi, me impulsionaria imediatamente para perto do reino de cultivo de Qi. O general assentiu com a cabeça enquanto me olhava através das fendas do capacete e disse: você tem uma técnica de cultivo bem estranha aí, meu amigo. Você não se importaria se eu a usasse. De repente, ele atacou com rapidez relâmpago enquanto sua mão foi diretamente para o pescoço de Yun-jin. O homem agarrou Yun-jin pelo pescoço e o pegou como se pegasse um pintinho. Os olhos do homem se estreitaram quando ele disse: eu bom Susan nunca viu uma técnica de cultivo tão peculiar que pode transformar alguém em um morto-vivo vivo. De onde você é, San Sishen? Você não pode ser um patriarca normal de uma pequena seita nas fronteiras do Império. Você também veio para a capital rapidamente com base em sua base de cultivo. Você está tentando se infiltrar na família imperial? Ele zombou enquanto agarrava o pescoço com mais força e disse: diga-me quem te enviou? A seita da tartaruga celestial? O Império Bagan? Yun-jin balançou a cabeça e disse que não precisava de ar como um cadáver enquanto soltava as mãos do homem de seu pescoço usando sua força corporal superior. O homem não usou seu Qi, pois pensou que poderia lidar facilmente com um praticante do 9º estágio do reino celestial. Os olhos de Bom Susan se arregalaram quando ele olhou para sua mão e depois para Yun-jin enquanto dizia: eu subestimei você, mas isso não significa que terminei com você. Ele começou a fortalecer seu Qi, pois estava pronto para começar uma luta aqui e ali, quando Yun-jin abriu a boca. Eu adquiri essa técnica de cultivo durante uma das minhas viagens fora da seita. Baseei minha seita nas fronteiras porque ouvi falar de uma tumba de um especialista em refino de cadáveres. Felizmente, depois de dezenas de anos de busca, finalmente encontrei a tumba com a técnica de cadáveres. Não fui enviado por ninguém. Você pode perguntar aos espiões que você tem perto daquela região. Esta é a primeira vez em anos que saio do terreno da seita. Bom Susan estreitou os olhos enquanto tirava o capacete da cabeça, mostrando sua cabeça careca e cheia de cicatrizes e seu rosto mutilado. Então ele disse: se você não é um espião, então eu lhe pedirei desculpas, mas até lá meus homens ficarão de olho em você. Bom Susan viveu inúmeras guerras desde que era jovem. Ele se tornou extremamente paranoico e imediatamente suspeitou de algo quando viu um patriarca de alto nível querendo se juntar ao exército. Na maioria das vezes, patriarcas de pequenas seitas seriam orgulhosos demais para fazer tais coisas por iniciativa própria, pois prefeririam ser a cabeça de uma cobra do que o traseiro de um dragão. O general entraria imediatamente em contato com os espiões na fronteira para ter certeza de que o que Yun-jin disse era verdade. O homem abominava traidores e espiões, pois um traidor que acabou sendo um espião foi quem fez o imperador ser ferido. Como a maioria dos soldados do exército foi submetida a uma lavagem cerebral para amar seu imperador, especialmente porque o imperador tinha um poder marcial bastante alto. A maioria deles queria ser levado como aprendiz pelo imperador para que pudessem aprender a técnica de cultivo imperial. Yun-jin balançou a cabeça ao entrar na sala e estalou o pescoço. Embora o aperto em seu pescoço não o machucasse, ele ficou bastante rígido. Ele sabia que tais coisas aconteceriam se ele tentasse se juntar à família imperial de repente, mas a melhor maneira de destruí-los seria por dentro. Ele só tinha que passar por algumas telas, mas elas não seriam capazes de encontrar nada sobre ele, pois seu passado era bem limpo. Os discípulos nem sabiam que os anciãos foram comidos, pois pensavam que estavam todos em cultivo a portas fechadas. E o patriarca partiu para pastos mais verdes para que pudessem fazer o que quisessem. Yun-jin sabia que já estava no exército naquele momento. Ele só precisava esperar um pouco para obter sua confirmação. Capítulo 23. As preocupações do segundo príncipe. Enquanto Yun-jin cultivava em seu quarto depois que a empregada chegou e trocou sua roupa para ficar melhor nele, Bom Susan estava indo em direção ao local de comunicação, onde ele se conectou diretamente com os espiões na fronteira do Império e perguntou a eles sobre San Sishen. No entanto, ele saiu de mãos vazias, pois as informações que obteve deram a Yun-jin um álibi muito forte e confirmaram suas palavras. O general balançou a cabeça, talvez ele tenha pensado demais. Ele voltou para o quarto de Yun-jin, onde bateu algumas vezes e disse, sem entrar no quarto: sinto muito pelas minhas ações anteriores e dou boas-vindas ao amigo San Sishen no exército. Quanto ao seu pedido, tentarei fazer o meu melhor para colocar as mãos nas mercadorias. Yun-jin respondeu: sem ressentimentos, general, afinal, você apenas tentou proteger os benefícios da família imperial e posso respeitar isso, pois esperarei por boas notícias suas. Yun-jin permaneceu em seu quarto enquanto o general saía e se encontrava com o príncipe que disse: então ele é um espião? Susan balançou a cabeça quando uma luz estranha apareceu em seus olhos e respondeu ao seu senhor: provavelmente não, mas há algo suspeito nele. Gostaria de continuar observando. Se Sua Alteza concordar, o que Sua Alteza tem a dizer sobre isso? O segundo príncipe olhou para seu general de maior confiança e balançou a cabeça enquanto dizia: se você mantiver seus homens observando-o, quem me protegerá das tentativas de assassinato? Você sabia que meu irmão mais velho quase perdeu a cabeça ontem se não fosse pela ajuda oportuna do tio mais velho? O general queria dizer que não era tão importante quanto seu irmão mais velho, mas ele se conteve, pois isso só irritaria o jovem príncipe. Então, ele balançou a cabeça e deixou o príncipe em paz. Seria muito ruim para ele se irritasse o príncipe sem motivo, afinal, ele ainda era o guarda do homem. Os olhos de Yun-jin se abriram quando ele parou de escutar a conversa, acenou com a cabeça e pensou: parece que a família imperial não é burra quando se trata de sua segurança, isso tornaria meu trabalho mais difícil. Ele pensou em assumir o corpo do príncipe, mas se o fizesse não conseguiria deixar o terreno da seita, ou eles perceberiam que o homem tinha morte cerebral.
Ele precisava evoluir para uma forma de lagarta mais forte antes de assumir seu corpo. Enquanto o segundo príncipe se preocupava com sua segurança, Yunjin elaborou um plano sobre como assumir o corpo do homem. Mas ele precisaria que o general estivesse longe para que ele não pudesse sentir as flutuações da alma. Yunjin ficou em seu quarto enquanto esperava pelos corpos que deveriam ser entregues a ele. Depois de alguns dias de espera, alguns corpos foram entregues por um soldado do exército. Antes que o soldado fosse embora, Yunjin o parou e disse: eu também precisaria de alguns desses materiais, um ginseng branco espiritual, pasta fortalecedora de yin, água da morte de qualidade média e alguma pasta amplificadora. Yunjin não sabia a fórmula de lagartas mais fortes. Mas ele analisou os poderes e características das formas de lagarta que ele conhecia e então ele pensou sobre os materiais que poderiam tecnicamente fazer sua forma de lagarta atual ir na direção que ele queria. Não levou muito tempo para ele terminar o que ele disse quando o homem coçou a cabeça sem jeito e disse: água da morte é um material bastante raro, irmão San. Terei que reportar ao general primeiro, as outras coisas podem ser dadas o mais rápido possível. Mas a água da morte. Yunjin assentiu com a cabeça e acenou com a mão, indicando que queria ficar sozinho. Enquanto sua boca se abria, sons doentios de algo sendo triturado podiam ser ouvidos atrás da porta enquanto o homem começava a tremer e saía correndo suando muito. Bom Susan bufou ao ouvir o relato do soldado e disse: água da morte de qualidade média? Onde ele pensa que mora? Ele pensa que é um membro da família imperial. Segundo príncipe, o que devo fazer com seu pedido? O segundo príncipe olhou para suas unhas enquanto as limpava com uma faca e disse depois de terminar: se ele quer água da morte, deve ser para melhorar seu físico morto-vivo, assim como todos os cultivadores, tudo o que ele quer é melhorar seu cultivo. É bem normal na minha opinião. Podemos dar a ele a água da morte, eu já tenho um lote me esperando em casa, mas podemos dar a ele de graça? Soldados devem trabalhar por sua refeição. Yunjin terminou os corpos enquanto olhava para a localização do segundo príncipe e estreitou os olhos, me colocando para trabalhar em, ele pensou. Yunjin não era preguiçoso, mas não queria participar de nenhuma missão suicida. Se tivesse alguma missão fora de seu escopo, ele sairia imediatamente e tentaria roubar a água da morte. Depois ele voltaria e tomaria conta do corpo do príncipe. Antes que ele pudesse reformular um plano, a voz do general foi ouvida do lado de fora da porta quando ele disse: ouvi seu pedido e o segundo príncipe está convidando você para uma reunião. Quando Yunjin terminou de cortar os corpos, ele decidiu seguir o general para ver o segundo príncipe. Ele deixou seu quarto para trás e se encontrou com o príncipe no prédio principal. O príncipe estava admirando suas unhas, pois nem mesmo olhou para Yunjin enquanto dizia: se você quer a água da morte, tem uma tarefa que você precisa fazer antes que eu possa dá-la a você. Yunjin esperou que o homem dissesse o que queria antes de responder. O príncipe interpretou o silêncio como uma resposta afirmativa e disse: veja bem, meu bom general aqui identificou alguns rebeldes dentro da seita da Pena Celestial. Eles trabalham para a seita da Tartaruga Celestial. Se você não sabia, a seita da Tartaruga Celestial é a seita que apoia o reino com o qual entramos em guerra. Estamos nessa situação devido à interferência deles. O homem franziu a testa enquanto dizia: o patriarca da seita protege seus subordinados mesmo que tenhamos provas concretas contra eles. É porque eles são seus filhos adotivos. Eu tenho um trabalho para você. Vai e assassine-os e a água da morte é sua. Eles merecem a morte por trair o império e se tornarem cães traidores, mesmo que as seitas não estejam sob as mãos do império. No papel, elas vivem nas terras do império e são cidadãos do império. O príncipe franziu a testa enquanto continuava: trair o império é o mais alto grau de crime que existe atualmente, então eles têm que tomar pena de morte. Você entendeu, Sansi Shen? Eu quero que suas cabeças sejam apresentadas a mim antes que eu lhe dê a água da morte. Você pode recusar esta missão, mas quem sabe quando haverá outra missão fácil como esta, com uma recompensa tão grande para começar. A água da morte era usada em muitas coisas, formações, refino de pílulas, cura, etc. Era um material muito importante do qual a família imperial não se desfaria facilmente. Tecnicamente falando, o que o segundo príncipe queria de Yunjin era extremamente simples, pois as outras pessoas da família imperial não abririam mão de sua cota de água da morte, mesmo que fossem mantidas sob a ponta da espada. Yunjin sabia que a seita da pena divina tinha um patriarca de 5º estágio. Se ele ofendesse o homem, ele estaria praticamente perdido. Ele olhou para o príncipe e disse: e se o patriarca perceber que fui eu quem matou seus filhos adotivos e quiser me matar? Quem vai me proteger? O segundo príncipe balançou a cabeça enquanto dizia: como eu disse, não vou forçar você a fazer a missão. Talvez se você alcançasse o reino do cultivo do Qi, você poderia lidar facilmente com os traidores, já que você poderia se moldar com essa técnica de cultivo. Ele balançou um livro na frente do rosto enquanto o usava como leque, mas então tossiu quando um monte de poeira saiu do velho livro e entrou em sua boca. Então ele jogou o livro fora enquanto gritava para o general: droga, Susan, eu não disse para você me dar uma cópia nova? Susan balançou a cabeça enquanto dizia: esta é a cópia mais recente, meu senhor. Ninguém tocou na seção da biblioteca sobre técnicas de transformação corporal há anos. Nem todo mundo tem constituição para usar esse tipo de técnica. Yunjin bufou por dentro, não era a constituição, mas a incapacidade daquelas pessoas de entender a técnica. Ele pegou o tomo do chão e olhou através dele. Ele balançou a cabeça por dentro, não era que eles fossem burros. A técnica que eles usavam estava quebrada, estava fragmentada e não podia ser usada. Não importa o quão talentoso o homem que a treinasse fosse. Era um pedaço de lixo inútil.
Mas ele não disse nada enquanto guardava o livro no bolso e fazia uma reverência ao príncipe. Depois que eu avançar para o reino do cultivo do Qi, talvez eu consiga treinar essa técnica. Com meu físico de morto-vivo, eu conseguirei. O príncipe sorriu enquanto olhava para mim e disse: então farei o meu melhor para conseguir para você o corpo do reino de cultivo de Qi de primeiro estágio que você precisa, Susan. Eu sei que meu irmão mais velho colocou as mãos no corpo de um ancião da seita da tartaruga celestial. Foi o assassino com quem o tio lidou, faça-o cuspir. Diga a ele o que aconteceu aqui, ele entenderá. Agora ele não pode enviar ninguém para assassinar esses dois canalhas. Mas com a ajuda de Sishen aqui as coisas agora são possíveis. Susan assentiu e saiu depois de se curvar ao príncipe. O príncipe então olhou para Yunjin e começou a conversar com ele sobre seu passado. Yunjin usou as memórias de San Sishen perfeitamente e até teve que agir aqui e ali para fazer as coisas parecerem verdadeiras da sua parte. Depois de algumas horas de espera, o príncipe ficou entediado de conversar e disse a Yunjin que ele poderia voltar para seu quarto. Depois de um dia de espera, Susan ainda não voltou. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois de 2 semanas, Susan finalmente retornou e, coincidentemente, Yunjin atingiu o 4º estágio do reino celestial com seu corpo naquele dia. Pendurado em seu ombro, em um saco mortuário, estava o cadáver do ancião que atacou o príncipe herdeiro. Ele parecia envergonhado enquanto coçava a cabeça calva e dizia: sinto muito, segundo o príncipe, mas seu irmão mais velho não pôde ser convencido facilmente. Ele disse que queria mostrar o corpo ao pai como um troféu, mas com a ajuda do ministro certo, depois de muita discussão e idas e vindas, finalmente consegui colocar as mãos no corpo. Sinto muito novamente por fazer você esperar tanto. Tecnicamente falando, sem a interferência do ministro certo, Susan nunca teria colocado as mãos no corpo do ancião porque isso ajudaria o segundo príncipe a ganhar popularidade aos olhos do imperador depois que ele ouvisse sobre seus feitos. Isso era algo que o príncipe mais velho nunca gostaria de ver. Ele já havia sentido o gosto do poder e não o abandonaria facilmente. Ele poderia até mesmo quebrar as regras diretamente e iria ele mesmo matar seu irmão, afinal. A diferença de cultivo entre o irmão mais velho e o segundo príncipe era enorme, enquanto o segundo príncipe estava no 7º nível do reino celestial. O príncipe mais velho era tão forte quanto o patriarca da seita da pena celestial. Susan se desculpou enquanto entregava o corpo no quarto de Yunjin. Susan então foi embora, pois não queria assistir a cena macabra de um monstro como Yunjin comendo o corpo de outro ser humano. Embora ele tenha matado inúmeras pessoas em sua época, havia uma diferença entre matar e comer humanos. Yunjin olhou para o cadáver do ancião e lambeu os lábios. Esta era sua passagem para o primeiro estágio do reino do cultivo do Qi. Depois disso, ele poderia finalmente começar a se mover livremente na capital. Bem, tão livremente quanto podia sob a proteção do segundo príncipe. Capítulo 24. Reino de cultivo de Qi primeiro estágio. Yunjin começou a se banquetear com o corpo enquanto seus dentes começaram a rasgar e despedaçar a carne dos ossos. Ele engoliu e mastigou a carne enquanto seu corpo começou a brilhar com uma luz vermelha peculiar. Os ossos estalaram sob suas presas afiadas. Um som doentio pôde ser ouvido enquanto ele bebia o sangue como se fosse água. A carne era dura, mas seus dentes eram afiados, então ele podia mastigá-la facilmente. Após o primeiro estágio do reino de cultivo do Qi, o corpo será refinado novamente usando o Qi interno que você cultivaria nesse estágio. Ele era muito mais forte do que o Qi externo que você usaria para cultivar seu corpo no reino terreno, pois era de qualidade superior. Enquanto Yunjin se banqueteava com o corpo, o Qi interno começou a aparecer em seus caminhos de Qi ao redor de seu corpo. Um fogo começou a queimar dentro da área de seu estômago que se estendeu por todo seu corpo. A princípio o fogo azul era fraco, mas conforme ele se banqueteava com as partes do corpo e alcançava os ossos, o fogo aumentou sua intensidade a um ponto que seus caminhos de Qi começaram a endurecer visivelmente. Eles se tornaram como canos em uma máquina que não podiam ser desalojados. Este era um benefício da constituição viva dos mortos-vivos. Seus caminhos de Qi não podiam ser interrompidos por ataques de Qi interno que atacariam seus órgãos, então sua circulação de Qi não poderia ser perturbada, reduzindo qualquer desvio de Qi e ferimentos internos. Quando o corpo foi concluído, Yunjin sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a cultivar. O Qi interno começou a trabalhar rapidamente nos caminhos de Qi de seu corpo. Conforme ele girava cada vez mais rápido, seu rosto e tom de pele começaram a mudar. Suas presas desapareceram quando as garras se retraíram. Ele retornou à sua aparência anterior, mas então mudou novamente. Ele se tornou um velho corcunda com cabelos brancos. Sua voz ficou rouca e ele parecia ter um pé na cova. Ele assentiu para si mesmo ao sentir a transformação e voltou à sua aparência anterior ao sair de seu quarto. Ele se encontrou com o general Susan e disse: terminei de cultivar, estou pronto para partir e lidar com os traidores. Susan olhou para Yunjin de cima a baixo e assentiu enquanto sua aparência mudava completamente e ele podia sentir as flutuações do Qi do primeiro estágio em seu corpo e disse: informarei sua majestade, irei buscar o mapa do layout da seita da pena celestial e também algumas informações sobre os hábitos dos homens que você tem que matar. Ele olhou em volta antes de dizer: também podemos lhe dar algumas armas para facilitar o assassinato. Temos muitas armas escondidas que podem ajudá-lo nessa situação. Basta nos dizer com o que você tem mais experiência. Yunjin conseguiu algumas armas escondidas de Susan, além do mapa e um pergaminho com informações sobre os alvos. Enquanto ele lia, ele queimou o mapa e o pergaminho de informações depois. Certificou-se de que todas as armas estavam devidamente escondidas em seu corpo e então partiu para a seita das penas celestiais. Ela ficava perto da capital, a cerca de 50 minutos de caminhada, mas com a nova velocidade e poder de Yunjin, ele chegou à seita em 1 minuto. Ele ficou nas sombras enquanto observava a seita e de acordo com o layout que ele usava nos arredores para se esconder, as formações ao seu redor não eram problema.
pois ele facilmente via buracos através delas que ele explorava. Enquanto pensava nas formações, ele zombou. Eles não me deram informações sobre as formações, eles pensaram que poderiam me testar aqui e até mesmo se livrar de mim. Vou recompensá-los adequadamente mais tarde. Ele facilmente desviou das formações e chegou perto de um pátio onde os homens deveriam estar relaxando, já que estavam sob a proteção do mestre da seita. Eles tinham guardas perto da porta do pátio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Yunjin não precisava passar pela porta. Seu corpo se tornou espectral quando ele atravessou a parede. Técnicas de assassinato não eram suas favoritas, mas ele tinha uma proficiência bastante alta nelas, já que uma de suas vidas anteriores adotou esse tipo de técnica de ataque. No entanto, devido às limitações das técnicas, a vida anterior acabou morrendo antes mesmo de ele atingir o reino dos deuses, o que foi um fracasso na opinião de Yunjin. Yunjin olhou para dois homens que estavam fazendo uma certa atividade dentro do pátio e balançou a cabeça. Um tipo diferente de pessoas existe em todos os lugares e ele não os julgaria, mas ele veio na hora certa para acabar com eles. Enquanto eles estavam distraídos com sua luta, Yunjin jogou duas kunai diretamente em seus pescoços. Suas artérias foram facilmente cortadas quando duas fontes de sangue dignas de uma quantidade enorme de sangue apareceram no chão. Ele olhou para a cena, repugnante, e acenou com a cabeça enquanto saía. Ficando espectral novamente, ele saiu pelas sombras. De repente, como não havia mais nenhum som vindo da sala atrás deles, os guardas entraram para verificar se algo havia acontecido com os queridinhos do mestre da seita e ele engasgou ao ver o que aconteceu. Não apenas a imagem era perturbadora para o guarda, dois homens, um em cima do outro, nus com suas gargantas cortadas. Mas o guarda imediatamente parou de pensar na imagem e começou a tremer. Ele também estava morto. Os filhos adotivos do patriarca estavam mortos e ele seguiria os passos deles em breve. Em vez de deixar que sua morte fosse arbitrada pelo mestre da seita, ele pegou sua espada e a cravou no próprio estômago, cometendo suicídio. Yunjin já estava longe da seita, alcançando rapidamente o terreno da seita devoradora de dragões, enquanto sua forma mudou do velho corcunda que ele usou para matar a dupla traidora para sua forma humana normal de San Sishen. Ele se encontrou com o segundo príncipe e fez uma reverência enquanto dizia: "O feito está feito, você pode enviar alguns espiões para confirmar, eu não poderia arrancar as cabeças deles, pois isso teria alertado o patriarca da minha presença. A localização deles estava repleta de formações que poderiam ter sido acionadas se eu entrasse sem saber." O segundo príncipe sorriu enquanto balançava a cabeça e disse: "Depois que as mortes forem confirmadas, farei com que alguém lhe envie a água da morte. Claro, a morte deles é muito triste, nosso império perdeu dois grandes homens." Ele disse sarcasticamente enquanto acenava com a mão indicando que Yunjin poderia deixá-lo em paz. Yunjin se curvou novamente enquanto saía. Depois de colocar as mãos na água da morte combinada com os outros materiais, ele finalmente conseguiu evoluir a forma de seu corpo principal novamente. Susan aproximou-se rapidamente do príncipe e ajoelhou-se enquanto um sorriso vitorioso aparecia em seu rosto. Sishen não mentiu, ele fez isso. Nossos espiões na seita confirmaram a morte da dupla. Foi um pouco estranho, mas a morte deles foi confirmada de qualquer forma. Você realmente dará a ele a água da morte? Sua Alteza, você deve saber que a água seria útil para você também. O segundo príncipe balançou a cabeça enquanto dizia: "Eu prometi a ele a água da morte e não posso voltar atrás se meus futuros subordinados acreditarem em mim? É só um pouco de água da morte. Mês que vem vai ter outro lote." Susan assentiu enquanto olhava para seu suzerano e perguntou: "Devo ir lá e cobrar o valor deste mês para você?" O príncipe assentiu e acenou com a mão indicando que o general deveria ir e como ele disse. O general curvou-se e deixou o príncipe para trás. Yunjin assentiu dentro do quarto enquanto escutava a conversa deles. Ele estava pronto para ir e matar a dupla se eles recusassem. Ele assumiria o controle do príncipe usando seu controle remoto e comeria o general. Então ele usaria um soldado de forragem para obter a água da morte. Yunjin esperou enquanto Susan entrava no palácio após algumas horas de espera, mas seu rosto estava vermelho de raiva quando ele relatou ao seu suzerano: "Sinto muito, meu senhor, eu falei com você um pedido tão simples. A princesa disse que queria algumas pílulas de embelezamento e ela pegou sua cota de água da morte. Quando eu cheguei lá ela estava apenas recuperando a água da morte e eu não consegui impedi-la, ou então ela poderia até ter tentado me executar." Ele caiu de joelhos enquanto se curvava e gritou: "Por favor, puna esse subordinado." O segundo príncipe franziu a testa enquanto olhava para Susan e disse: "Irmã Mumu? Lembro que ela me adorava quando eu era pequena, por que ela faria isso?" Ele franziu a testa enquanto pensava nisso e então balançou a cabeça enquanto dizia: "Ela foi envolvida na facção do irmão mais velho?" Susan parou de se curvar quando o príncipe acenou com a mão e disse: "Não tenho certeza de como devemos explicar as coisas para San Sishen, afinal, ele fez seu trabalho e não temos dinheiro para pagá-lo. Isso deixará as coisas estranhas entre nós, como cultivador que pratica um encantamento tão maligno, não tenho certeza de como ele reagirá a isso, afinal. Sei que tais técnicas tendem a distorcer bastante as emoções do usuário, mesmo que ele esteja nos estágios iniciais." O segundo príncipe franziu a testa enquanto começava a pensar no que poderia fazer para ajudar Yunjin a obter sua água da morte. Ele olhou para Susan e perguntou: "O mercado negro está vendendo alguma água da morte contrabandeada?" Susan franziu a testa enquanto olhava para seu senhor e disse: "Alteza, você sabe que a água da morte contrabandeada é extremamente cara, pode até nos custar 90% dos nossos fundos." O segundo príncipe franziu a testa ao ouvir isso. Ele ainda precisava de fundos para atrair outros cultivadores para sua seita. Esse era um trabalho que o ministro certo lhe deu para se infiltrar no círculo interno da seita externa e convidá-los para o lado do império.
Seu trabalho era fazer com que a seita lutasse contra o reino inimigo e defendesse o império. Se ele fizesse isso, ele poderia ter a chance de derrubar seu irmão mais velho como príncipe herdeiro. Essa foi a promessa que o ministro certo lhe fez. Yunjin franziu a testa dentro de seu quarto. A princesa pegou uma parte da água da morte do segundo príncipe. Isso era um problema para ele, mas ele rompeu o reino do cultivo do Qi para poder agir em seu primeiro plano. Ele tinha muitas técnicas de sedução em seu arsenal, e a jovem princesa não deveria ser capaz de resistir ao seu charme, afinal, San Sishen não era um homem feio. Yunjin saiu do seu quarto como aparentemente entrou no momento em que a dupla estava conversando sobre como conseguir sua recompensa. A dupla imperial olhou sem jeito um para o outro quando avistaram Yunjin entrando no salão, e tossiram sem jeito enquanto diziam: "Você não ouviu nossa conversa, ouviu?" Yunjin franziu a testa enquanto olhava para a dupla. Sua expressão disse a eles o que precisavam saber e eles suspiraram quando o segundo príncipe disse: "Não posso fazer muito sobre o que aconteceu, amigo Sishen, por favor, não fique bravo. Farei o meu melhor para colocar as mãos em outro frasco de água da morte." Yunjin balançou a cabeça enquanto olhava para o homem. Ele sabia que ele estava apenas blefando agora. Ele não iria querer desperdiçar seu dinheiro com um subordinado. Como ele mesmo que ele fizesse seu trabalho, eles estavam economizando no pagamento, não era culpa deles. Mas Yunjin ainda estava muito bravo. Mas ele decidiu controlar sua raiva e disse: "Gostaria de saber se o segundo príncipe pudesse fazer com que eu e a princesa Long Mumu nos encontrássemos. Eu poderia persuadi-la a devolver a água da morte e até mesmo se juntar ao lado do ministro certo." Susan franziu a testa enquanto dizia: "Você escutou a conversa toda." Yunjin apenas sorriu para as palavras do homem. Susan balançou a cabeça. Eles estavam errados dessa vez, então não importava se Yunjin escutasse. Essas eram coisas que ele precisava saber de qualquer maneira. O segundo príncipe olhou melhor para Yunjin e disse: "Você quer falar com minha irmã? Isso pode ser feito facilmente, mas minha irmã é muito inconstante e mal-humorada. Eu me pergunto como você vai encantá-la para lhe dar a água da morte e até mesmo trair meu irmão mais velho?" Yunjin riu enquanto dizia: "Eu tenho meus costumes, segundo príncipe, deixe comigo, talvez você até tenha que me chamar de cunhado no futuro." O segundo príncipe riu de si mesmo enquanto dizia: "Susan, marque um encontro entre minha irmã e meu futuro cunhado aqui." Ele parecia bastante cético enquanto ria, mas como Yunjin se ofereceu para fazer isso, ele não recusou. Afinal, ele economizaria tempo, trabalho e dinheiro se Yunjin recebesse sua recompensa. Yunjin pensou em agradecer a princesa. Se ela não tivesse tomado a água da morte do segundo príncipe, ele não teria conseguido chegar perto dela tão facilmente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 25. Seduzindo uma princesa. As coisas aconteceram rapidamente nos dias seguintes. Yunjin pôde ir se encontrar com a princesa Long Mumu. Devido ao seu ato heróico e trabalho duro pelo império, não se sabia que tipo de ato ele havia feito e porque ele queria que sua recompensa fosse conhecer a princesa. O segundo príncipe olhou para Yunjin enquanto ele trocava sua roupa para um yukata para o encontro com a princesa. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo nas costas e ele exalava um ar suave que poderia encantar mulheres mais jovens como a princesa. O segundo príncipe bateu palmas algumas vezes enquanto dizia: "Se eu gostasse de homens, eu também teria ficado encantada por você. Bom trabalho, minha irmã gosta de garotos bonitos que se vestem assim. Você tem uma grande chance de entrar na cama dela, mas ganhar o coração dela? Essa é outra coisa que eu não posso dizer." Yunjin balançou a cabeça enquanto dizia: "Veremos, Vossa Alteza." Susan olhou Yunjin de cima a baixo e estreitou os olhos, então o acompanhou até encontrar a princesa Mumu dentro da capital e depois para o palácio principal. Lá, eles pegaram alguns caminhos sinuosos enquanto entravam no jardim interno do palácio onde Long Mumu estava esperando de costas para eles. Ela usava um vestido azul curto que acentuava suas curvas e uma presilha de cabelo branca que mantinha seu cabelo preso. Ela caminhou para frente e seus olhos brilharam quando ela olhou para Yunjin e disse: "General Susan, você pode nos deixar em paz. Volte para meu segundo irmão. Eu verei o que esse cavalheiro tem a dizer para mim." Yunjin sorriu gentilmente para Mumu enquanto segurava sua mão e a beijava com a mesma gentileza de seu sorriso enquanto dizia: "Sua beleza é mais misteriosa quando nos aproximamos, princesa Mumu. Desde que entrei na capital, sonhei em conhecê-la." Mumu corou. A maioria dos homens que ela conheceu a cortejaria diretamente para o quarto, e eles não agiriam como cavalheiros com ela, afinal, a maioria deles não se importava com ela e queriam usá-la para entrar no governo. Yunjin viu inúmeros casos assim e sabia que se ele lhe desse alguma atenção e ouvisse seus problemas, ela facilmente cairia nele e acreditaria em tudo que ele dissesse a ela, afinal, ela já foi de coração partido muitas vezes. Mumu corou timidamente com as ações do homem. Embora ela fosse experiente na cama, ela era uma criança em assuntos do coração como romance. E as palavras e ações de Yunjin tocaram seu coração assustado de uma forma que nenhuma outra conseguiu. Yunjin se aproximou dela e disse: "Por que você não me conta como têm sido seus dias, Sua Alteza? Sou um bom ouvinte e talvez eu possa compartilhar alguns de seus fardos." Long Mumu começou a falar sobre suas atividades diárias, como coisas normais, cultivo, leitura e outras coisas normais que uma garota de sua idade faria. Yunjin ouviu e disse: "Sua vida é bem normal, Vossa Alteza. Ah, você nem imagina que é da realeza, mas sim de uma garota normal." Diante desse comentário, ela balançou a cabeça e começou a falar sobre as reuniões políticas que tinha que comparecer de vez em quando, como ela era usada como símbolo de troca entre nobres e como até mesmo seu irmão a abandonou em troca de benefícios. Yunjin a abraçou e ela começou a chorar em seu yukata. Ele a deixou expressar completamente toda a sua tristeza antes de usar as mãos para limpar seu rosto e o segurou lentamente enquanto se aproximava e disse: "Isso é algo que você pode resolver facilmente, basta se tornar mais forte que seu irmão e mais forte que qualquer um que queira te machucar."
machucar. Mumu riu tristemente enquanto olhava para baixo e riu da bainha de sua saia enquanto dizia: é mais fácil falar do que fazer, Sishen. Meu talento de cultivo não é tão bom. Estou apenas no segundo estágio do reino celestial. Sei que você é um especialista em cultivo de Qi, mas não acho que possa me ajudar com nada relacionado ao cultivo. Yunjin balançou a cabeça enquanto dizia: tem uma técnica de cultivo perfeitamente adequada ao seu corpo. Por que você não tenta? Ele começou a transmitir a ela a técnica de cultivo e ela rapidamente a absorveu. Seus olhos se arregalaram e brilharam enquanto seu cultivo começou a funcionar por si só. Sua velocidade de limpeza e refinamento da alma aumentou em 200%. Mumu abraçou Yunjin enquanto ela dizia: obrigado, obrigado. O sorriso de Yunjin era tão gentil quanto antes, mas se você observasse, havia algo escondido nele. Ele deu um tapinha nas costas dela enquanto dizia: ouvi dizer que você colocou as mãos em um pouco de água da morte? Eu sei como aumentar a velocidade do seu cultivo ainda mais. Eu sei como preparar uma pílula com a água da morte que certamente deve levá-lo ao 7º estágio do reino celestial em alguns meses. Os olhos da princesa se arregalaram com minhas palavras e ela imediatamente gritou para uma empregada para lhe trazer a água da morte e um caldeirão. Yunjin sorriu para ela enquanto esperava pela empregada quando a empregada veio com a água da morte e o caldeirão. Yunjin continuou: os outros materiais para a pílula eu os tenho comigo, você não precisa pedir mais nada. A princesa olhou para os próprios pés, ela sabia que Yunjin era um recruta do exército e que ele não tinha muito dinheiro, os materiais seriam muito caros para ele. Ela balançou a cabeça enquanto dizia: tenho uma ideia. Depois que você preparar a pílula, você pode tomar o resto da água da morte como pagamento. Yunjin engasgou quando disse: Vossa Alteza, você sabe o quanto a água da morte é cara? Eu não poderia, afinal, elas são apenas alguns materiais complementares. Com alguns meses de trabalho duro eu posso simplesmente recuperar o custo delas. Eu sou apenas um humilde recruta. Eu posso me tornar um general, já que eu avancei no reino do cultivo do Qi e conseguir um pagamento ainda maior. Eu não quero que você tenha problemas. A princesa balançou a cabeça teimosamente enquanto dizia com firmeza em seu tom: não temos muitos refinadores de pílulas. Aceite isso como pagamento pelo refino da pílula. Yunjin queria dizer mais alguma coisa, mas um sorriso travesso apareceu no rosto da garota quando ela disse: esta é uma ordem da sua princesa, soldado, então é melhor você obedecer. Yunjin balançou a cabeça enquanto começava a sessão de preparação e fingiu que era muito difícil para ele preparar a pílula e que ele quase falhou na preparação várias vezes. Enquanto ela o observava se esforçar para preparar a pílula, ela percebeu que Yunjin não mentiu. Se a pílula era tão difícil de preparar, isso significava que os resultados seriam genuínos. Yunjin sorriu enquanto coçava as costas da mão e entregava a pílula à princesa. Era azul escuro. Ele disse que ela poderia comê-la agora e ver os efeitos. Ela comeu a pílula e seu cultivo imediatamente viu um aumento na área de coleta de Qi do vento, pois ela podia coletar Qi do vento mais rápido e purificar sua alma. Ela gritou enquanto o abraçava e então lhe deu um beijo profundo. Yunjin retribuiu o beijo e ela estava pronta para tirar a roupa quando ele a interrompeu e disse: Princesa, não estou atrás do seu corpo. Só pensei que você fosse uma mulher interessante quando te vi pela primeira vez, afinal, não nos conhecemos muito bem. É muito cedo para tomar tais atitudes. Esta foi a primeira vez que Momo encontrou um homem que não estava interessado em sexo. Seus olhos brilharam quando ela olhou para Yunjin e pensou que finalmente havia encontrado seu príncipe de armadura brilhante. Então ela parou o que estava fazendo e Yunjin disse a ela: com esta água da morte eu poderia alcançar outro avanço em minhas técnicas. Eu recomendo que você vá e cultive também Mumu. Os efeitos da pílula são temporários e você deve se apressar e usá-la ao máximo que puder. Mumu assentiu enquanto ria e se afastava dele. Uma empregada então o acompanhou para fora do palácio onde ele se encontrou com Susan. Ele o olhou de cima a baixo e então perguntou: alguma sorte? Yunjin acenou com o recipiente que estava selado novamente e os olhos de Susan se arregalaram. O orgulhoso Mumu foi conquistado tão facilmente? Susan queria se curvar a Yunjin e pedir que ele lhe ensinasse seus caminhos. Ele ainda era virgem até hoje devido à sua aparência feia. Nem mesmo as camponesas queriam ficar com ele, e ele não era uma fera a ponto de forçar uma mulher relutante. Yunjin balançou a cabeça ao ouvir a pergunta do homem e disse: sua aparência é um grande impedimento. Posso lhe ensinar uma técnica que consertará suas cicatrizes. O homem bateu palmas enquanto colocava um braço sobre o ombro de Yunjin e disse: você não é um bom irmão? Obrigado por me ajudar, afinal, de agora em diante seremos ambos generais sob o segundo príncipe. Parece que você se estabilizou no primeiro estágio do reino de cultivo do Qi. Yunjin assentiu enquanto fazia o homem tirar o braço de seu ombro e disse: eu lhe ensinarei a técnica antes de entrar no cultivo a portas fechadas para refinar esta água da morte e os outros materiais. Vamos voltar para o terreno da seita devoradora de dragões. Susan assentiu com a cabeça enquanto saía com Yunjin a reboque. Eles estavam de volta ao salão enquanto se reportavam ao segundo príncipe. O segundo príncipe ficou completamente surpreso que Yunjin pudesse roubar o coração de sua irmã, mas então ele balançou a cabeça e decidiu não se incomodar com isso. Mesmo que Yunjin não a tenha colocado do lado do ministro certo ainda. Yunjin disse que seria um esforço lento, então não se preocupou em questioná-lo. Depois que Yunjin ensinou a técnica de alteração facial para Susan, ele entrou em seu quarto e o fechou. Ele estabeleceu algumas formações para garantir que ninguém o espionasse ou espionasse. Então seu corpo principal saiu pelo nariz de San Sishen enquanto ele olhava para todos os materiais que estavam na sua frente. A próxima forma de lagarta alcançaria o nível 100.
Foi um aumento qualitativo devido a todos os materiais que ele conseguiu, ele seria capaz de atingir o nível máximo rapidamente, pois seu corpo anfitrião estava agora no estágio de cultivo do Ki. Enquanto ele comia os materiais no chão, o sistema finalmente apareceu depois de um longo tempo. Materiais especiais devorados pelo anfitrião. O anfitrião pode evoluir para a verdadeira lagarta mental. A lagarta da mente verdadeira pode controlar pessoas remotamente, independentemente do alcance, desde que tenham poder da alma suficiente. Ela pode atingir o nível 100 na árvore evolutiva da lagarta e seu corpo é mais resistente, mais forte e mais rápido do que as evoluções anteriores. Este é o pico da árvore da lagarta da alma e da mente. Yunjin sorriu enquanto retornava ao crânio de San Sishen e começava a dormir. Dali em diante ele realmente seria capaz de começar seu plano de dominar o império. Capítulo 26. Lagarta da mente verdadeira. Enquanto o corpo de Yunjin passava por uma das evoluções mais importantes de sua vida, sua alma vagou por suas experiências de vidas passadas. Quando ele era uma criança pequena, como ele facilmente matava adultos que pensavam que ele seria um alvo fácil. Como uma vez sua reencarnação o levou a uma posição ruim e ele foi redigido, quando ele reencarnou ele era um homem e uma mulher no passado. Mas ele percebeu que preferia ser um homem depois que todas as suas memórias se fundiram, ele apenas se sentiu mais livre de uma forma que não conseguia explicar. O casulo dentro da cabeça de San Sishen estava crescendo em uma cor roxo-azulada profunda, pois começou a vazar fluidos verdes. Sua evolução pulou algumas das outras formas de lagarta, então esses fluidos verdes vazando representavam os restos de seu corpo liquefeito que ele tinha que excretar. Eles eram as coisas extras que ele não precisava. Com a ajuda do processo evolutivo, ele estava se livrando delas, atingindo o pico de sua forma de vida. O corpo principal de Yunjin se movia continuamente dentro do casulo enquanto evoluía. Sua forma estava se transformando em algo muito maior do que ele era antes. Algo que o ajudaria a atingir seus objetivos dentro do Império Long. À medida que ele evoluía lentamente dentro de seu casulo, ele relembrou para deixar o tempo passar mais rápido. De repente ele estava de volta em uma de suas antigas reencarnações, aquela em que ele era o Imperador do Mal, a anterior, antes de se tornar uma lagarta. Yunjin pensou que esta era uma de suas reencarnações mais eficazes, mas ele ainda sabia que não tinha feito o suficiente. Um homem com cabelos prateados que usava uma capa escura estava sentado em um trono feito de ossos de diferentes espécies. Ao lado dele estava uma mulher que se ajoelhou e ela foi redigido. Depois que a mulher terminou, ela se levantou, curvou-se e saiu com um sorriso no rosto. Yunjin estava entediado. Enquanto ele era entretido por uma de suas concubinas, ele esperou que seus subordinados lhe dessem notícias de constituições afortunadas. O tempo passou e ninguém apareceu. 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Finalmente algumas notícias chegaram, mas já era bem tarde. O pirralho da Constituição da Fortuna já havia crescido e se tornado um soberano, mas Yunjin sorriu ao se levantar do trono de ossos. Suas botas escuras deixaram pegadas nos ossos enquanto eles cederam sob seu peso, ossos gigantes refinados em um trono com ki divino especial, e eles foram destruídos apenas sob seu peso corporal. Enquanto Yunjin caminhava, ele desapareceu de repente, aparecendo apenas perto de uma taverna em uma encruzilhada. Lá, ele caminhou lentamente para dentro. Todas as pessoas que viram seu manto e seu rosto imediatamente se curvaram no chão, tremendo de medo. Apenas um homem que bebia cerveja barata no bar não disse nada. Enquanto ele continuava a beber, Yunjin observou o corpo do homem. Ele era magro e usava roupas de camponês. Ele tinha uma katana surrada amarrada na cintura e seu rosto estava sujo de lama. Ele tinha um talo de uma planta desconhecida em sua boca enquanto bebia a cerveja. Um pouco dela caiu em suas roupas, sujando-as ainda mais. Yunjin se aproximou lentamente do bar e disse: "Você não sabe cumprimentar seus veteranos? Case Camino." Camino riu um pouco e começou a tossir porque a cerveja foi colocada no cano errado. Então ele bateu no peito algumas vezes e disse: "Yunjin do trono de sangue, o que você está fazendo aqui? Eu não te ofendi." Yunjin sorriu para ele enquanto acenava com as mãos no ar e disse: "Não, você não veio, mas também não veio prestar homenagem quando avançou para o reino dos deuses. Você não acha que é um pouco presunçoso demais?" O homem riu enquanto terminava sua cerveja e desembainhava sua katana. "Presunçoso por não lamber sua bunda, Vossa Alteza?" Yunjin riu e disse: "Gostei da sua boca, ela é bem afiada." De repente uma lágrima espacial apareceu perto da boca de Camino, quase a rasgando. "Quero colocá-lo na minha parede." O sorriso de Yunjin apareceu quando ele disse isso, então seu braço foi diretamente para o vazio enquanto ele pegava uma espada completamente escura. A bainha e o corpo da lâmina eram ambos escuros. Quando ele a desembainhou você podia ver que a lâmina tinha padrões semelhantes a chamas. Era uma katana tão longa quanto a de Camino. Yunjin empurrou sua espada para frente imediatamente empalando Camino e então cortou a katana do homem jogando-a para longe, cravando-a na parede atrás de Camino e matando o barman assustado. Yunjin balançou a cabeça enquanto olhava para Camino. Primeiro estágio vs nono estágio, não é uma luta que você possa encarar. Obrigado pela constituição afortunada. Uma boca se abriu dentro da palma de Yunjin e começou a devorar o corpo congelado de Camino depois que sua katana foi jogada para fora de seu alcance. Seu corpo foi infiltrado com a energia escura da katana de Yunjin que o paralisou. Enquanto a boca dentro da mão de Yunjin o comia, tanto sua alma quanto seu corpo foram torturados devido à dor de ser comido vivo. Mesmo paralisado, ele ainda conseguia sentir tudo, seus sentidos foram amplificados durante isso. Yunjin balançou a cabeça enquanto seu corpo era completamente consumido e olhou para a boca em sua mão que lambeu seus lábios.
e então fechou transformando sua palma em uma palma justa de aparência normal. Ele olhou ao redor de si mesmo e viu um deserto. Uma área ao redor dele por milhões de quilômetros foi destruída. A terra estava assustada e a lava estava pronta para disparar. Yunjin balançou a cabeça enquanto se teletransportava, e como se o próprio tempo tivesse voltado, as coisas começaram a retroceder. Tudo estava como antes de Yunjin chegar. Mas a única diferença era que ninguém se lembrava de Camino vindo para a pousada, nem que ele existia. Yunjin retornou ao seu trono de ossos enquanto se levantava, com outra concubina pronta para servi-lo. Yunjin zombou enquanto olhava para o homem e então deu um tapa nela, matando-a instantaneamente enquanto ela se transformava em pó e murmurou. Nenhuma transformação, depois de tantas constituições abençoadas? 999, estou ficando sem tempo. Seu rosto começou a enrugar enquanto parecia estar secando. Ele pareceu mais velho em um instante enquanto seu cabelo prateado perdia o brilho e se tornava branco e seco. Suas mãos começaram a tremer enquanto rugas apareciam nelas. Seus músculos secaram e suas costas se curvaram. Ele tossiu um bocado de sangue enquanto xingava. Ai droga, pensei que já tivesse alcançado a vida eterna. Sua mão retornou ao vazio quando uma criança apareceu em seus braços. De repente ele mergulhou sua mão em seu peito e tirou seu coração jovem. Ele olhou para ele por não mais do que um nanosegundo enquanto sua boca se abria e ele engoliu com gosto, pois era aparentemente a melhor comida do universo. Ele tossiu um pouco enquanto dizia. Suspiro, mesmo que isso me dê mais uma hora eu não posso morrer ainda. Sua pele voltou ao seu auge enquanto seus músculos se recuperavam. Ele deixou o trono para trás enquanto gritava para os céus. Eu não vou morrer ainda. A vida eterna é minha. Você verá seu mundo maldito. Mas no final, ele falhou. Agora ele estava sozinho, enquanto comia mais e mais corações de crianças para estender sua vida à força. Ele percebeu que seus pecados se acumularam. Todos os seus subordinados e concubinas morreram devido à retaliação de seus inimigos. Alguns deles morreram de velhice. Ele riu enquanto estava sentado em seu leito de morte, a mesma imagem que viu antes, a clepsidra acima de sua cabeça, as areias do tempo levando-o embora. Morte e reencarnação, mas as imagens pararam aqui. Ele não viu Buda ou Hades, pois foi acordado à força pela evolução de seu corpo principal. Seu corpo começou a romper o casulo, enquanto ele lentamente rompia o casulo. Seu corpo principal finalmente alcançou o 5º estágio do reino celestial. Ele olhou para seu novo corpo e percebeu que havia ganhado alguns braços que pareciam humanoides, e ele podia sentir que sua cabeça estava mais pesada do que antes. Ele usou seus novos braços para tocar sua cabeça e sentiu que ela estava muito maior do que antes. Embora seu tamanho não tenha aumentado muito, seu poder, velocidade, resistência e resistência física aumentaram muito, e sua classificação em seu renascimento era 10. Yunjin deixou o crânio de San Sishen enquanto se olhava no espelho que tinha em seu quarto. Ele agora tinha uma cor escura e profunda, pois sua cabeça protuberante foi a primeira coisa que ele observou. As veias estavam pulsando, pois ele agora tinha um cérebro grande para ajudá-lo a controlar as pessoas, independentemente do alcance. Yunjin então olhou para seus novos braços. Ele não sabia por que a verdadeira lagarta mental precisava de braços, mas ele veria em um futuro próximo, quando terminasse de olhar para a nova aparência de seu corpo. Ele retornou para dentro do crânio de San Sishen pelo nariz e assumiu o controle do corpo, o que era muito mais fácil do que antes. Ele também sentiu que agora podia controlar o corpo, independentemente de estar dentro dele ou não. Mesmo tendo perdido seu ferrão no final de seu corpo, ele agora tinha uma conexão diferente com o corpo de San Sishen. Uma impressão mental foi deixada em seu mar vazio de consciência e com a ajuda de seu cérebro agora gigantesco, ele podia facilmente controlar o corpo do homem como se fosse o seu. Yunjin sorriu enquanto usava um pouco da água da morte restante para estabilizar completamente o corpo de seu anfitrião no primeiro estágio do reino de cultivo do Qi, aumentar um pouco seu reino de cultivo. Então ele finalmente deixou seu cultivo a portas fechadas e, de acordo com seus cálculos, quase 6 meses se passaram. Susan ficou imediatamente feliz em conhecê-lo, deu-lhe um tapinha nas costas e disse: Quase pensei que você não chegaria a tempo para a cerimônia do meu casamento, irmão Sishen. Quero que você seja meu padrinho. Yunjin sorriu para Susan, mas zombou por dentro enquanto respondia ao homem. Claro, irmão Susan, vá terminar seus preparativos e me envie uma mensagem mental quando estiver pronto. Vou falar com o segundo príncipe. Com a água da morte que ganhei dele, tenho certeza de que posso facilmente passar para o segundo estágio, mas ainda preciso de alguns materiais. Susan não se importou com isso, sorriu como um idiota e disse: Tanto faz, irmão, viva um pouco, não se concentre no cultivo dia após dia. Ouvi de meus espiões que sua esposa morreu ao dar à luz seu filho. Por que não lhe apresento algumas belas moças? Ou talvez você queira visitar a princesa Mumu. Ela tem falado e perguntado sobre você desde que deixou o cultivo a portas fechadas 1 mês antes de você. Yunjin continuou sorrindo enquanto dizia: Vou considerar isso, mas primeiro terei que conversar com o segundo príncipe sobre alguns assuntos, como eu disse, antes de você ir fazer suas coisas. Susan assentiu, pois não achava que Yunjin faria algo ao segundo príncipe, pois agora confiava nele para proteger suas costas e a segurança de seu suzerano. Devido às suas ações, ele achava que Yunjin só tinha as melhores intenções para o grupo do segundo príncipe. O sorriso de escárnio interno de Yunjin continuou a aumentar enquanto ele olhava para Susan e então o deixou para trás quando entrou no salão e viu o príncipe em seu trono. Parecia que ele teve sorte de encontrá-lo ali. Ele se aproximou do príncipe e fez uma reverência enquanto dizia: Este subordinado teve sorte de refinar a água da morte, mas ainda preciso de ajuda de Vossa Alteza. Só preciso de mais uma coisa antes de ter certeza de que finalmente poderei me estabilizar no Império Long e na capital. O segundo príncipe sorriu gentilmente para Yunjin enquanto perguntava: O que mais você precisa, meu amigo Sishen? Yunjin sorriu enigmaticamente enquanto dizia lentamente:
Seu corpo, Alteza. As formações que deveriam proteger o príncipe de repente vacilaram, pois quando o príncipe e Susan estavam fora, ele já havia mexido nelas. Os soldados comuns que protegiam o salão nem perceberam o que foi feito com as formações. De repente, um ataque de alma invadiu a consciência do homem e a devorou. Uma impressão de alma entrou no corpo do homem enquanto seus olhos vidrados voltaram ao normal e ele riu enquanto dizia: "Boa piada, Sishen, mas nós dois sabemos que você e eu gostamos de mulheres. O que mais você precisa?" Yunjin balançou a cabeça enquanto dizia: "Nada demais, Vossa Alteza, apenas mais um lote de água da morte seria útil." O segundo príncipe franziu a testa enquanto dizia: "Não posso dar mais água a menos que você ganhe mérito no campo de batalha." Yunjin abaixou a cabeça e disse: "Então deixe-me ir para o campo de batalha, Vossa Alteza." Uma luz estranha apareceu nos olhos do segundo príncipe quando ele disse: "É claro que agora você será eu, guarda pessoal de Long Manison, junto com o general Susan. Eu aceitei completamente depois de tudo que você fez pelo meu grupo." Yunjin sorriu enquanto abaixava a cabeça, um tipo de luz semelhante à que apareceu nos olhos dos príncipes apareceu em seus olhos, e depois, ele saiu do salão. Yunjin finalmente deu o primeiro passo para se infiltrar na família imperial. Capítulo 27. Juntando-se à guerra por mérito? Quando Yunjin deixou o salão atrás dele, ele pôde sentir a conexão que havia feito com o corpo do segundo príncipe. Parecia ter um segundo personagem que ele podia controlar, mas o corpo em si faria suas ações normais sem a necessidade de que ele o controlasse completamente. Era como um escravo mental sem vontade própria. Yunjin voltou para seu quarto, pegou suas duas bolsas espaciais e então se encontrou com Susan e disse: "Bem, Susan, veja bem, o príncipe finalmente me deixou participar dos esforços de guerra depois que relatei minha melhora no cultivo. Acho que não posso ser seu padrinho de casamento. Sinto muito." Um olhar de pura decepção apareceu no rosto de Susan enquanto ele dava um tapinha no ombro de Yunjin e dizia lentamente: "Bem, proteger o império vem antes de um homem tão pequeno como eu. Vou me juntar a você na frente de batalha logo depois que terminar meu casamento." Depois de 6 meses, a seita da Tartaruga Celestial decidiu levar a guerra a público. "Sim, espero não ir para a frente de batalha e deixar minha esposa recém-casada ficar viúva cedo." Ele balançou a cabeça enquanto deixava Yunjin para trás e começou a caminhar para dentro da capital. Yunjin balançou a cabeça enquanto saía em direção ao quartel militar. O corpo do segundo príncipe já havia enviado uma carta militar e com sua identidade confirmada. Ele foi levado para dentro para se juntar ao esforço de guerra sob o comando de um general. Susan era um dos generais mais fracos. Então ele só poderia estar abaixo dos 10 grandes generais das legiões que tinham um cultivo do segundo estágio do reino de cultivo do Qi ou acima. Cada estágio no reino de cultivo do Qi era uma grande diferença no poder de luta, então, normalmente falando, poucos conseguiam superar os estágios e neste reino. Isso poderia ser feito nos reinos inferiores, pois a diferença não era tão grande, mas no reino de cultivo do Qi, era diferente. A qualidade do Qi dos diferentes estágios era grande demais para ser comparada, o mesmo poderia ser dito sobre a quantidade. Se o primeiro estágio era uma pequena nascente, o segundo estágio era um rio. Entretanto, Yunjin tinha algumas técnicas que ele podia usar combinadas com seu corpo Yin. Ele podia derrotar pessoas um estágio de cultivo acima do seu. Se ele usasse algumas técnicas proibidas, ele poderia até derrotar pessoas 2 estágios acima do seu. A maioria dos generais era condescendente com ele, pois ele vinha da facção dos segundos príncipes, que era menosprezada na capital. Alguns deles o chamavam de cachorro de um grupo moribundo e alguns o chamavam de caipira que teve a sorte de abraçar a coxa dos segundos príncipes. Yunjin ignorou todos eles, pois foi diretamente ao general da primeira legião que tinha o cultivo de um reino de cultivo de Qi de quinto estágio. Ele era tão forte quanto o príncipe herdeiro. Yunjin curvou-se para o homem e disse: "Gostaria de me juntar à primeira legião para proteger o império com o máximo de minhas habilidades." O homem era bem alto, com uma aura forte ao redor dele, ele não se importava com os outros, pois era imparcial em relação a antecedentes ou origens. Contanto que o homem em quem ele colocasse os olhos fosse forte e leal, ele não se importaria de onde ele veio ou com quem ele estava apoiando. O general da primeira legião era chamado Monosukeiro. Ele era de origem humilde, de um condado desconhecido perto das fronteiras orientais do império. Com seu talento no cultivo e trabalho duro, ele se tornou o general da primeira legião do império. Ele tinha uma barba preta curta e uma cabeça calva. Ele usava uma armadura militar escura e tinha 2 espadas amarradas nas costas. Ele era um usuário de espada dupla. Ele também era bem alto, cerca de 1,96 metros. Sua aura emitia uma sensação de experiência e maturidade. De repente, seu dedo foi direto para a garganta de Yunjin, mas no último segundo, antes que seu dedo pudesse perfurá-la. Yunjin moveu sua cabeça para trás e evitou o dedo mortal. O homem deu um sorriso grosseiro enquanto apertava o ombro de Yunjin e riu enquanto dizia: "Bem-vindo à primeira legião, certifique-se de deixar seu império orgulhoso." Ele não tinha certeza de quantos anos Yunjin tinha, mas ele parecia ter meia idade para ele, mesmo sendo um pouco mais velho. Ele via Yunjin como um camarada e não como um subordinado, pois eles estavam no mesmo reino de cultivo, então ele o respeitou um pouco. Yunjin acenou com a cabeça para Monosukeiro e o saudou. Um sorriso oculto podia ser encontrado sob seu rosto sério que nem mesmo o general experiente conseguiu discernir. Enquanto ele saía do prédio militar, Yunjin deu uma volta e caminhou em direção ao palácio. Ele foi convidado a entrar no palácio pela princesa e ele não podia recusá-la. Quando ele se encontrou com a princesa Long Mumu, ela disse às suas criadas para deixá-las em paz.
Yunjin olhou ao redor e balançou a cabeça. Ele não poderia mexer nas formações com Long Mumu presente, e ele não queria ser visto ou sentido como se tivesse atacado a princesa. Ele não poderia assumir o corpo dela ainda. A princesa começou a importuná-lo com palavras e quão feliz ela estava devido à pílula dele. Ela avançou para o 7º estágio do reino celestial, como ele disse. Ela também disse que sentia que avançaria para o 8º estágio em breve. A princesa continuou falando e falando, e Yunjin sentou-se perto dela e assentiu, aparentemente gostando de ouvi-la, mas por dentro ele estava tão irritado quanto podia. A utilidade dela para ele já havia acabado, e ele mal podia esperar para devorar sua alma e tomar conta de seu corpo. Ela era irritante e inútil agora. Enquanto ele olhava para ela, percebeu que ela talvez nem conseguisse atravessar o reino do cultivo do Qi. Ele manteve um sorriso sincero para ela enquanto de vez em quando respondia às suas perguntas e fazia algumas perguntas. Depois de algumas horas de conversa, ou perda de tempo, como Yunjin chamava, ele a deixou sozinha e saiu do palácio. Yunjin olhou para trás e balançou a cabeça enquanto caminhava de volta para o prédio militar, onde se encontrou novamente com o general da 1ª Legião. O general sorriu para ele enquanto dava um tapinha em suas costas e disse: "Você chamou a atenção de Sua Alteza Long Mumu. Se não morrer nesta guerra, você terá uma vida boa e se tornará membro da realeza." Yunjin balançou a cabeça. O homem era simples. Ele sabia que enquanto o príncipe herdeiro o deixaria ter o corpo dela, ele nunca casaria com ele devido às suas visões políticas. Ele precisaria que ela fosse um trunfo político que ele pudesse usar sempre que quisesse e ele entendia o homem perfeitamente. Assim como ele faria o mesmo se estivesse na situação dele, ele não se importava com ela de qualquer maneira, mas ele tinha que desempenhar o papel por enquanto. Yunjin assentiu, pois parecia normal por fora. "Não me trate com condescendência, general. Eu tive uma esposa e um filho uma vez. Não é que eu goste dela, mas ela se apegou a mim porque eu a ajudei um pouco alguns meses atrás." O general estremeceu quando olhou para mim e disse: "Sinto muito por sua esposa e filho, e ouvi como você ajudou Sua Alteza com seus problemas de cultivo. Então entendo que você não quer partir o coração dela. Você é um bom homem, Sishen. Vou garantir que você volte vivo do campo de batalha." Ele deu um tapinha no ombro de Yunjin enquanto tossia e então disse: "Levaremos alguns cavalos de guerra para a primeira frente de batalha. Estamos tentando repelir os invasores. Eles são uma combinação da seita Tartaruga Celestial e do Reino da Terra." Ele olhou para os outros generais e recrutas enquanto criava um mapa com seu Qi e apontava para ele. "Estamos aqui na capital. O campo de batalha fica a cerca de 800 quilômetros ao nordeste. Fomos invadidos e eles estão tão dentro do império que isso significa que temos traidores perto da fronteira, pois eles não relataram nada." O homem franziu as sobrancelhas ao mencionar traidores e então disse: "Essas são todas as informações que temos. Não houve avistamentos de anciões nem do reino nem da seita. No entanto, eles provavelmente estão esperando que façamos uma emboscada." Ele balançou a cabeça enquanto continuava: "Não podemos abandonar tantas cidades ou perderemos prestígio e terras. Temos que atravessar a emboscada e matar para chegar ao campo de batalha. As outras 6 legiões já estão lá fora e nós somos os únicos que permaneceram na capital. Vocês, como generais, são enviados apenas durante os períodos de maior guerra." Ele apontou para si mesmo enquanto dizia: "Vou garantir que salvarei o máximo de vocês que puder. Espero que eles não enviem pessoas acima do 5º estágio, ou teremos problemas. Precisaremos da ajuda do ministro militar, mas ele está em cultivo isolado." Ele balançou a cabeça enquanto mencionava isso e continuou com uma frase curta: "Temos que ir agora mesmo, vamos." Ele saiu e todos o seguiram até os estábulos do prédio militar. Lá, Yunjin encontrou muitos cavalos de guerra. Eles estavam vestidos com armaduras de bronze que supostamente os atrasariam, mas ainda pareciam cheios de vida e energia. Eles eram uma raça de cavalo em desenvolvimento. Eles estavam entre o 6º e o 9º estágio do reino terrestre. Mono pegou o cavalo mais forte e se acomodou confortavelmente na sela enquanto olhava para todos os outros e dizia: "Vamos, homens, para proteger o império e seu povo." Todos gritaram em uníssono enquanto pegavam as rédeas de seus cavalos e seguiam o general que os animava para a guerra. Na velocidade em que os cavalos corriam, eles chegariam à frente de batalha em poucas horas. Enquanto corriam em uma região de floresta no meio das árvores, 2 pessoas desconhecidas conversavam. Pelas suas auras ocultas, não era possível dizer com certeza qual era sua base de cultivo. "Este é o exército do império? Bem forte, no entanto, eles nunca devem chegar ao campo de batalha. Eles até enviaram seu primeiro general. Isso será problemático. Precisaremos do ancião Fung Hui para detê-lo. Espero que o velho não morra nas mãos desse cara." A outra silhueta disse: "Eu não poderia me importar menos com o velho Fung Hui. Se ele morrer e conseguirmos derrotar pelo menos metade do exército deles, teremos vencido a guerra." A outra silhueta riu enquanto continuava de onde o outro parou. "Acho que poderíamos chamá-lo de mártir do Reino da Terra, não é? Parece que o Reino da Terra não gostou muito de estar sob a seita da Tartaruga Celestial." Outra voz quebrou a concentração e a discussão da dupla enquanto ambos congelaram no local e olharam para cima. Uma jovem mulher estava acima deles com um cutelo preto gigante que transformou a dupla em porcos massacrados. Suas entranhas caíram junto com outros órgãos. A mulher aparentemente jovem olhou para a dupla e zombou: "Lixo, você ousa conspirar contra seus superiores. É bom que a seita da Tartaruga Celestial não tenha enviado o ancião Fung Hui sozinho." Seus olhos pareciam ver os cavalos de guerra galopando em direção ao campo de batalha enquanto ela sussurrava atrás dela: "Você está pronto para cuidar desses camponeses mais velhos?" Um velho que usava uma túnica que escondia todo o seu corpo, exceto a cabeça, curvou-se em direção à jovem e disse:
Claro, mocinha, imediatamente. A jovem riu enquanto observava o homem correr para interceptar os cavalos de guerra e lentamente o seguiu por trás. Ela garantiria que ninguém escapasse de sua faca. Ela lambeu o sangue da lâmina do cutelo e gemeu enquanto olhava para os cavalos de guerra. Yunjin olhou para cima e viu a dupla escondida, mas decidiu não dizer nada. Mono parou seu cavalo de guerra e gritou: "Todos parem! Entramos na emboscada deles." Uma risada estridente de um velho foi ouvida quando Fung Hui apareceu e atacou Mono diretamente, impedindo-o de tentar realizar qualquer outra ação. De repente, um cutelo preto gigante apareceu acima da cabeça de Yunjin enquanto uma voz estridente e louca de uma mulher foi ouvida. "Você é o mais fraco aqui. Parece que você avançou no reino do cultivo do que alguns meses atrás, não é, camarão?" Os olhos de Yunjin se estreitaram. Parecia que essa mulher pegou o alvo errado. Ele se certificaria de que o corpo dela seria digerido corretamente depois que ele terminasse com ela. No entanto, seus olhos se estreitaram enquanto ele se esquivava do ataque dela. O cavalo sob ele se tornou duas metades enquanto seus órgãos caíam. O cultivo dela estava no terceiro estágio do reino de cultivo de Qi. Ele franziu a testa enquanto seu corpo começava a esquentar, fazendo-o ter que usar uma técnica proibida já. Tique, quão irritante, ele pensou. Capítulo 28. Primeira luta pelo mérito. A mulher franziu a testa enquanto olhava para o corpo de Yunjin e sentiu a aura que estava enfurecida em seu corpo. Então ela avançou diretamente para ele, pronta para cortá-lo em dois com seu cutelo. Yunjin fechou os olhos enquanto os músculos de seus braços se inchavam, e ele pegou o cutelo com as mãos, devido ao seu corpo fortalecido como um morto-vivo. O cutelo não conseguiu cortá-los, embora ele tenha começado a sangrar um pouco. A garota franziu a testa quando Yunjin deu uma cabeçada nela, gotas de sangue começaram a cair de seu nariz e ela soltou seu cutelo. Yunjin olhou para o cutelo por um momento e então imediatamente deu um golpe na mulher que agora estava segurando o nariz de dor. Mono colocou o punho dentro do estômago do ancião enquanto tossia um pouco de bile e então se afastou dele, olhou para a garota e gritou: "Você foge, esse cara não é normal, olha a aura dele." Yuer cerrou os dentes enquanto olhava para seu cutelo e depois para o mais velho e começou a correr para longe. Yunjin zombou enquanto olhava para as costas dela e pulou sobre o cavalo e correu atrás dela. O ancião recuou lentamente para a floresta enquanto tentava fugir, pois eles falharam na emboscada. Mas de repente Mono plantou os pés no chão enquanto juntava as mãos e canalizava uma bola de raios que atirou no ancião como uma bola de beisebol. A bola de raio o atingiu diretamente na cabeça, derrubando-o e fazendo um amassado na cabeça do homem. Mono balançou a cabeça. Ele ainda estava vivo, mas inconsciente. Ele não o mataria ainda, pois queria extrair alguma informação dele. Yunjin usou as gotas de sangue que pingavam da mulher para identificar facilmente para onde ela foi, mesmo que ela escondesse sua aura. Yunjin ainda podia sentir sua tênue aura de vida através das gotas de sangue que ela deixou para trás. Ele agarrou o cutelo e de repente o jogou para trás. Um suspiro pôde ser ouvido quando a mulher foi quase decapitada pelo cutelo. Ela tentou retirá-lo da árvore que estava presa. Yunjin sabia que era um artefato forte, então ela queria recuperá-lo. Era isso que ele esperava. A mulher também parecia não ter experiência em batalha, então ela seria um bom nutriente para ele. Enquanto Yunjin corria em sua direção, ele de repente se tornou transparente e desapareceu de sua vista. Ela começou a entrar em pânico enquanto olhava ao redor e então gritou: "Não chegue perto de mim. Eu sou a filha do mestre da seita da Tartaruga Celestial. Ele é um especialista do segundo estágio do Reino do Rei." De repente, atrás dela, um braço entrou em suas costas e saiu de seu peito com o coração ainda batendo na mão. Yunjin zombou alto enquanto olhava para ela e sussurrou em seu ouvido: "Acha que pode me atacar e escapar impune? Por que eu me importaria se seu pai é um mestre da seita? Você veio para um campo de batalha e deveria esperar a morte." Yunjin puxou o braço para trás enquanto o corpo dela caía. Ele imediatamente abriu a mandíbula como um predador mortal e engoliu o corpo inteiro. Ele quase desmaiou quando caiu de joelhos e começou a ofegar com dificuldade. Um de seus braços quase estourou como um balão devido ao estresse da técnica proibida. Ele franziu a testa enquanto começava a devorar os nutrientes e o Qi dela, curando-se e levando sua base de cultivo mais longe. Ele precisaria encontrar um bom lugar onde pudesse se curar completamente e avançar para o segundo estágio do reino de cultivo do Qi. O corpo dela estava cheio de materiais úteis não refinados. Parecia que ela crescia como uma flor protegida, alimentada com os melhores materiais de cultivo. Yunjin riu enquanto se levantava de sua posição ajoelhada e olhava para o cutelo. Ele não podia usá-lo ou o mestre da seita perceberia que ele foi quem matou sua filha. Mas se ele o deixasse para trás, ele poderia usar a adivinhação para saber o que aconteceu. Yunjin pegou o cutelo e então começou a cavar no chão enquanto ele pegava emprestado mais e mais longe. Ele alcançou o lugar onde o magma existia. Ele jogou o cutelo lá dentro e então saiu. Levou algumas horas, mas ele se certificou de que ninguém pudesse rastrear a morte da mulher até ele. Yunjin suspirou enquanto continuava seu caminho em direção ao campo de batalha. Ele se encontrou no meio do caminho com Mono e os outros enquanto eles questionavam o ancião. Os olhos do ancião se arregalaram visivelmente enquanto ele olhava para o corpo encharcado de sangue de Yunjin, mas então ele balançou a cabeça, pois não achava que sua jovem morreria nas mãos de Yunjin. Ele olhou para Mono com um sorriso de escárnio enquanto dizia: "Mate-me, mas não vou lhe contar nada, seu pedaço de lixo camponês do Império Long." Mono estava pronto para dar outro tapa nele quando Yunjin se aproximou e colocou a mão em seu ombro enquanto dizia: "Tenho algumas técnicas que podem fazê-lo falar." "O que você diz, general?" Mono Sukeiro olhou Yunjin de cima a baixo e perguntou lentamente: "Você tem certeza de que está pronto? Parece que você perdeu aquela mulher e também se machucou." Yunjin balançou a cabeça enquanto dizia: "Tenho energia suficiente para cuidar dele. Ele está preso pelo seu Qi e não consegue nem usar o Qi dele. Ele vai gritar como um porco em breve."
Mono sabia que Yunjin cultivava uma técnica especial de cadáver, como a carta do segundo príncipe indicava. Então seus olhos não mudaram quando ele viu a mão de Yunjin se transformar em uma garra miserável. Os outros, no entanto, engasgaram e olharam para Yunjin com olhos estranhos. A garra de Yunjin foi então engolfada por energia roxa. Era o venenoso yin de seu corpo morto-vivo. Era uma das poucas habilidades ativas que o corpo yin dava. Yunjin sorriu para o velho enquanto sua garra nem sequer o atingiu. Ele apenas a colocou lentamente no peito do homem e então a retraiu. O homem riu enquanto olhava para Yunjin e disse: "Foi um tapinha de amor, garoto? O que você acha que isso vai fazer comigo? Lixo." Yunjin não disse nada enquanto continuava sorrindo para ele e começou a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. O homem franziu a testa e disse rapidamente: "O que você está contando para ser estúpido?" Ele começou a rolar no chão, pois suas restrições não o impediram de fazer isso. Ele começou a bater a cabeça no chão até sangrar severamente. Ele então começou a gritar até que sua garganta quase desistiu. Todos os olhos dos soldados e generais restantes vagaram entre o homem torturado e Yunjin, pois pensavam que nunca incorreriam em sua ira. Mono estreitou os olhos, mas não disse nada enquanto esperava. Depois de um tempo, o veneno finalmente passou sob o comando de Yunjin, quando ele estava pronto para aplicar outra dose no homem. O ancião chorou enquanto lágrimas quentes começaram a escorrer de seus olhos enquanto ele dizia: "Chega, por favor, chega." Ele tentou se encolher como uma bola enquanto se movia para frente e para trás como um lunático. A dor infligida estava em seu corpo e também em sua alma. Yunjin caminhou até ele e estava pronto para dar-lhe um segundo tapinha quando gritou: "Você quer informações? Eu posso te dar todas as informações, por favor, chega." Seus olhos estavam dilatados e parecia que se ele tomasse outra dose do veneno, ele morreria pelo excesso de dor. Yunjin olhou para Mono então assentiu com a cabeça enquanto dizia: "Está tudo bem, você pode perguntar o que quiser agora. Vou ter que ir descansar um pouco. Como você pode ver, estou bastante ferido. Me diga quando estivermos prontos para ir para o campo de batalha." Mono começou a questionar o homem enquanto Yunjin ia descansar debaixo de uma árvore. A maioria das outras pessoas estava olhando para ele com medo nos olhos enquanto o evitavam, mas isso era algo que Yunjin queria. Então ele ficou extremamente satisfeito com seu ato. Mono começou a questionar o ancião e as respostas que ele lhe deu fizeram empalidecer enquanto ele gritava: "Precisamos chegar rapidamente ao campo de batalha. Uma potência do mesmo nível que eu já está lá e causando estragos em nossas tropas. Yunjin, não podemos esperar mais. Sei que você está ferido, mas vou lhe dar uma missão muito importante, por favor. Livre-se desse ancião para nós. Ele é inútil agora, pois nos contou tudo o que sabe." Ele voltou a montar em seu cavalo e o chicoteou enquanto fazia os outros segui-lo. Yunjin sorriu diabolicamente enquanto olhava para as figuras dos cavalos que se afastavam e depois para o velho que estava amarrado no chão enquanto se aproximava dele lentamente. O velho olhou para Yunjin e pôde sentir a aura do homem sufocá-lo. Parecia uma fera pronta para devorar. Não era uma fera. Era mais um demônio ou diabo para ele. Yunjin balançou a cabeça enquanto olhava para a forma solitária do velho e disse: "O que devo fazer com você? Já estou 3/4 cheio, ainda não a digeri." Suspiro. "Também não posso deixar você morrer. Seria apenas um desperdício de um corpo perfeitamente bom no 4º estágio do reino do cultivo do Qi." O velho tremeu ao ouvir a voz de Yunjin, que parecia com os gritos de demônios e diabos em seus ouvidos. Ele olhou para suas calças apenas para vê-las molhadas. Yunjin franziu a testa enquanto olhava para o velho e disse: "Não aguenta mais evacuar, velho?" O velho naturalmente assentiu com a cabeça o mais rápido que pôde, pensando que Yunjin ficaria enojado com ele. Mas de repente sua cabeça voou para o ar enquanto ele era decapitado. Seu cadáver foi queimado até um nível marrom crocante com seu Qi e Yunjin se curvou enquanto dizia: "Obrigado pela refeição." Ele comeu o homem como se fosse um frango assado e franziu a testa depois de terminar. "Perdi bastante que ao queimá-lo, mas pelo menos não desperdicei muito. Se eu matasse normalmente, seu Qi teria se dissipado muito mais rápido." Suspiro. "Tanto faz, vamos tentar passar, mesmo que eu não consiga chegar ao 3º estágio. Devo conseguir me estabilizar facilmente no 2º estágio e chegar às partes do meio dele." Yunjin voltou para a mesma árvore sob a qual ele estava sentado antes e ficou imóvel de pernas cruzadas. Seu Qi começou a aumentar, pois ele estava pronto para outro avanço. Seu corpo estava devorando os nutrientes e o Qi da mulher e do ancião em um ritmo assustador, enquanto seu Qi aumentava continuamente, rompendo suas barreiras de cultivo. Seu corpo anfitrião estava pronto para outro avanço devido a esse encontro de sorte. Capítulo 29. Outro dia, outro avanço. A energia de Yunjin começou a flutuar quando ele avançou para o 2º estágio do reino de cultivo de Qi. Sua quantidade de Qi aumentou e sua pureza fez o mesmo. Seus olhos brilharam com uma cor vermelho escura peculiar enquanto seu corpo sob seu disfarce normal teve algumas mudanças. Suas garras se fortaleceram, assim como sua pele, que assumiu um tom mais escuro de cinza. Yunjin se certificou de que sua situação interna estava ok enquanto ele usava os nutrientes restantes e o Qi dos corpos para se estabilizar no 2º estágio do reino do cultivo do Qi. No entanto, de tudo que ele fez, seu corpo principal ainda estava no 5º estágio. No entanto, com um pouco de sorte ele chegaria ao 6º estágio em algumas semanas. Yunjin olhou ao redor e descobriu que ninguém o estava espionando com sua força de vontade da alma. Então ele começou a correr em direção ao campo de batalha em sua velocidade mais rápida. Levou quase 3 dias para romper e estabilizar seu corpo. Foi uma sorte que a seita da tartaruga celestial pensou que o ancião e a mulher seriam o suficiente para amarrar e talvez até matar todo o esquadrão de generais. No entanto, agora eles deveriam ter percebido que ambos estavam mortos, pois não se reportaram por um longo tempo. Yunjin correu em direção ao campo de batalha em sua velocidade mais rápida quando finalmente
repente deixou a floresta. Na frente dele apareceu um campo de batalha cheio de corpos mortos, alguns foram queimados, alguns decapitados e alguns cortados em dois. Alguns deles foram cortados em pedaços pequenos e alguns eram apenas cinzas. Enquanto Yunjin olhava ao redor, ele lambeu os lábios ao sentir o abundante Ki da morte ao redor e respirou fundo quando o Ki entrou em seu corpo. Ele começou a inchar e depois murchar alguns segundos depois. Ele olhou em volta e percebeu que a luta estava bem equilibrada entre o Império, o Reino e a seita. Mono estava empatando com um cultivador de Ki de 5º nível e se certificando de não atacar os cultivadores de nível mais baixo enquanto os de nível mais baixo lutavam até a morte. Yunjin olhou de longe e então pulou diretamente para o campo de batalha. Seus ataques eram rápidos e sem misericórdia. Enquanto ele arrancava cabeças e corações no campo de batalha, suas mãos eram rápidas, precisas e mortais enquanto ele lidava com uma multidão de elites de pico do reino celestial. Ele até mesmo dava um tiro em especialistas cultivadores de Ki de primeiro estágio se eles chegassem muito perto dele. De vez em quando, pedaços de carne acabavam em sua boca enquanto ele os engolia, carne em cubos, cabeças inteiras ou até mesmo corações que ele extraía dos inimigos. Os outros estavam distraídos demais para perceber o que ele estava fazendo, ou teriam ficado enojados e com medo dele há muito tempo. Somente Mono percebeu o que Yunjin estava fazendo, mas o príncipe também disse que comer cadáveres promoveria seu cultivo. Embora esse tipo de cultivo fosse desaprovado na maioria dos reinos, o Império Long aceitava qualquer um, independentemente da técnica de cultivo ou origem, desde que fossem leais. No entanto, isso significava que algumas maçãs podres apareceriam aqui e ali, desde que seu cultivo fosse alto o suficiente, elas certamente atacariam o Império, independentemente de como fossem tratadas. E Yunjin era uma dessas maçãs, no entanto, diferente dos outros, ele sabia como agir antes que seu poder fosse o suficiente. O sorriso de Yunjin aumentou enquanto ele massacrava um soldado após o outro até encontrar um cultivador de estágio 3 que lhe deu um soco no estômago e o jogou fora enquanto ele se divertia muito. Yunjin franziu a testa enquanto colocava a mão sobre o estômago enquanto se levantava do chão. O chão sob ele se quebrou em lascas quando sua imensa velocidade o lançou diretamente no rosto do homem e quebrou seu queixo. Ele baixou a guarda pensando que ninguém poderia perturbá-lo enquanto o cultivador do 5º estágio era cuidado. Tecnicamente falando, era verdade, o soco do cara do 3º estágio não o fez sofrer nenhum dano e apenas o enfureceu. A mão de Yunjin imediatamente foi para sua cabeça e ele a bateu em um ângulo estranho, matando-o imediatamente. Ele abriu a mandíbula como uma baleia e inalou o cadáver. Todos os outros finalmente viram o que ele fez e olharam para ele com medo nos olhos, até mesmo seus aliados ficaram perturbados e recuaram. Yunjin os ignorou e continuou a atacar a aliança do Reino da Terra e a seita da Tartaruga Celestial enquanto os expulsavam do campo de batalha. Mono estava tendo dificuldades com seu oponente, mas então ele balançou a cabeça enquanto desembainhava uma espada de suas costas e disse: "Um estilo de espada, corte da escuridão." Ele apareceu atrás de seu oponente enquanto uma chuva de sangue jorrava do peito do homem. Quando Yunjin olhou melhor para o homem, viu suas feições, ele era um homem bruto com uma quantidade extrema de pelos corporais. Seu cabelo estava penteado em um afro e sua pele escura e grossa mostrava que ele era um estrangeiro. Ele tinha um afro como penteado e ele lutou agressivamente. Mesmo tendo levado um golpe frontal do ataque de corte da escuridão de Mono, isso só o fez jorrar sangue enquanto a ferida se fechava rapidamente. Yunjin franziu a testa enquanto olhava e pensava consigo mesmo. É um físico de fera, mas qual? Urso? Leopardo? Leão? Yunjin olhou melhor para o homem e viu como seus músculos se projetavam de tempos em tempos e como seu ki o envolvia para aumentar sua força física. E ele percebeu que tinha o físico de um urso. Alguns físicos precisavam de uma constituição para serem desenvolvidos, enquanto outros você simplesmente nascia com eles. Os físicos de urso lhe davam força inata desde o momento em que você nascia. Yunjin sabia que Mono não seria capaz de derrotá-lo facilmente, pois suas habilidades de autorregeneração e defesa eram demais para um cultivador humano normal, sem linhagem ou constituição como ele. No entanto, os olhos de Yunjin se arregalaram quando ele viu Mono sacar sua outra espada. Um ar diferente apareceu ao redor dele enquanto ele mantinha suas espadas ao redor de seu corpo. Ele parecia um predador pronto para caçar. Até o cara afro começou a franzir a testa. Ele podia sentir que a aura de Mono mudou um pouco depois que ele desembainhou sua segunda espada. Ele se defendeu enquanto observava Mono atacá-lo. De repente, Mono começou a piscar no campo de batalha, pois após imagens dele aparecerem, suas espadas se multiplicaram de alguma forma enquanto ele atingia o homem em 5 lugares ao mesmo tempo: pulmões, baço, coração, pescoço e coluna. O homem olhou para o próprio peito e viu uma grande quantidade de sangue jorrando, então recuou lentamente para trás. Mono respirava com dificuldade, pois a técnica tirava muito que dele. Infelizmente para ele, o homem ainda não tinha terminado. As mãos do homem se transformaram em patas de urso enquanto ele afastava Mono, então ele olhou para seu corpo que jorrava sangue de vez em quando e saiu correndo decidido. Ele sabia que mesmo que pudesse matar Mono, ele poderia ser atacado pelos outros e morto também. Ele não queria dar sua vida para levar todos os outros junto. Então ele fugiu. Yunjin olhou para sua figura recuando enquanto ele fugia rapidamente das planícies onde o campo de batalha estava. Ele sabia que não poderia seguir o homem, mesmo que ele estivesse ferido, ele estava no 5º estágio, e ele o derrotaria mesmo quando ferido. Ele poderia ser capaz de matar o homem, mas no final, ele perderia este corpo anfitrião que não valia a pena. Yunjin correu rapidamente em direção a Mono e o apoiou. Ele queria comer o homem, mas ainda precisava dele mais tarde. Além disso,
Seu corpo não seria capaz de avançar tão rápido, ele precisaria de um tempo para se adaptar ao segundo estágio. Mesmo que ele tenha comido muitas pessoas no campo de batalha, elas não foram o suficiente para chegar ao terceiro estágio. Ele estava na metade do caminho porque comeu um especialista do terceiro estágio, ele precisaria de pelo menos mais 2 ou 3 antes de poder avançar novamente, e isso depois que seu corpo se adaptasse. Mono se levantou e deu um tapinha nas costas de Yunjin ao ver como ele estava coberto de sangue e cinzas da luta. No entanto, todo o sangue não era de Yunjin. Mono assentiu para Yunjin e disse: "Você fez um bom trabalho, obrigado pela ajuda aqui. Suspiro, é bom que ele tenha fugido. Eu estava apostando que ele estaria com muito medo de continuar lutando e eu ganhei. Vamos limpar." Os outros inimigos foram imediatamente cuidados enquanto seu líder fugia. Mesmo que alguns fugissem, eles eram apenas fracos. Yunjin entrou na tenda recém-erguida onde Mono estava descansando enquanto ele disse imediatamente: "Você deveria saber por que estou aqui, General Mono." Mono levantou-se da posição de pernas cruzadas no tapete e disse: "Você pode ter corpos de cultivo de Ki de primeiro estágio, para os de segundo estágio e acima não posso dá-los a você, a menos que queira usar seu mérito militar neles. Eles também são úteis para o Império." Como Yunjin lutaria em mais escaramuças como essa, já que a guerra ainda não estava nem na metade, ele não tinha mais corpos. Ele estava contente em obter os cultivadores de Ki do primeiro estágio, com eles ele estaria 75% no caminho para o terceiro estágio. Yunjin fez uma reverência para Mono, mas antes que ele pudesse sair, Mono o interrompeu e disse: "Bom trabalho, Sishen, entendi porque o segundo príncipe recomendou você. O grupo dele pode ser revivido com você no comando." Yunjin riu lentamente enquanto balançava a cabeça e dizia: "Talvez sim, quem sabe?" Mono não sabia o que ele queria dizer com aquelas palavras, mas ele riu junto e disse: "Vocês podem ir agora, eu preciso descansar para recuperar meu Ki. Nos moveremos em 3 dias, vocês devem ir e descansar também. Precisamos que todos vocês estejam com capacidade máxima antes de seguirmos para o próximo campo de batalha." Yunjin assentiu, mas parou a poucos centímetros de sair da tenda e disse: "Sobre os corpos Ki do primeiro estágio, posso comer aqueles que estavam do nosso lado também?" Mono franziu a testa enquanto olhava para Yunjin e disse: "Eu posso deixar você, mas sua reputação entre os soldados sofrerá um grande golpe. Eles já temem você, mas agora eles também irão odiá-lo se você fizer isso." Yunjin balançou a cabeça enquanto saía da tenda e então foi comer os corpos. Os homens que olharam para ele ficaram enojados a ponto de alguns até vomitarem, e quando suas mãos foram em direção aos corpos de seus companheiros, alguns gritaram com ele e disseram: "O que você está fazendo?" Yunjin olhou friamente para o homem e disse: "Pergunte ao General Mono, ele deve lhe dar uma boa explicação." O homem temia Yunjin demais para fazer qualquer outra coisa além de gritar com ele e recuou, mas os outros olhavam para Yunjin com ódio nos olhos agora. Alguns deles estavam até planejando deixá-lo morrer no próximo campo de batalha. Uma coisa era ser tão arrogante, mas comer os corpos de seus companheiros? Alguns deles o amaldiçoavam baixinho como um monstro ou um demônio e pervertido. Mas Yunjin os ignorou enquanto ele festejava com um sorriso gigante no rosto, o que perturbou os outros ainda mais. Mono balançou a cabeça enquanto sentia o que acontecia lá fora com a força de vontade de sua alma e disse a si mesmo: "Você é estranho, mas pelo menos é confiável. Você tem sorte de ter nascido no Império Long." Ele suspirou enquanto olhava para o pingente pendurado em seu pescoço. Ele cerrou os dentes e o agarrou em sua mão antes de se certificar de que estava escondido. Então ele voltou a restaurar seu Ki. Yunjin terminou de comer e arrotou alto, soltando um gás ácido que quase rompeu a pele de alguns infelizes que estavam no caminho. Ele riu sozinho enquanto saía em direção à sua barraca, dando tapinhas em seu estômago. Yunjin voltou para sua tenda e seu olhar satisfeito se transformou em um olhar frio enquanto ele murmurava: "Esse ato deveria fazer com que eles me temessem o suficiente, combinado com a falta de conhecimento deles. Essa personalidade deveria ser boa o suficiente para colocá-los na coleira curta." Yunjin assentiu para si mesmo enquanto se sentava no chão e começou a fazer seus exercícios de respiração lentamente para ajudar seu corpo a se adaptar rapidamente ao segundo estágio do reino de cultivo do Ki. Com todos os corpos extras de seus camaradas, ele estava pronto para romper novamente com o corpo de seu anfitrião. Quanto ao seu corpo principal, estava a um fio de cabelo de romper o sexto estágio. Capítulo 30. Rechace a invasão. Enquanto Yunjin descansava, Mono recebeu uma mensagem importante da dinastia em sua tenda. Ele agarrou seu pingente enquanto olhava para suas mãos e murmurou: "Temos que ir logo." Yunjin tinha acabado de terminar sua primeira sessão de cultivo quando se levantou do chão quando a voz de Mono apareceu por todo o acampamento. "Levante-se, temos que ir para o próximo campo de batalha. Ordens de cima, temos que repelir os invasores." Yunjin não se importou, pois ele já estava com energia total, mas os outros gemeram, pois não tiveram tempo suficiente para se curar e restaurar seu Ki. Mono montou em outro cavalo, pois o do nono estágio morreu. Ele pegou as rédeas do cavalo enquanto olhava ao redor e esperava que todos o seguissem. Yunjin foi o primeiro que encontrou um cavalo e seguiu atrás de Mono. Mono acenou para ele e sorriu enquanto esperava que todos se preparassem. Ele olhou para Yunjin e enquanto esperavam ele decidiu puxar assunto. "Então, por que você se juntou ao exército, Sishen?" Yunjin manteve uma cara séria e respondeu brevemente: "Por mérito." As coisas começaram a ficar estranhas entre eles rapidamente, pois Yunjin não continuou a conversa e eles apenas esperaram em silêncio. Depois de alguns minutos, todos estavam prontos e os cavalos começaram a correr para o norte em direção à fronteira. Eles precisavam empurrar os invasores para trás, pois já haviam conquistado um pouco de terra sob a liderança dos traidores. Yunjin fez questão de memorizar o layout do exército para mais tarde, conforme os arredores mudavam. Eles se aproximavam de um lago gigante.
Conforme se aproximavam da fronteira do Império, eles se aproximavam dos grandes corpos d'água. Além do Império, ao norte, ficava um oceano. Além do oceano, ficava o Reino da Terra, e no oceano morava a seita da Tartaruga Celestial. O Reino da Terra estava usando as formações da seita da Tartaruga Celestial para cruzar o oceano e atacar o Império. Mono continuou olhando para frente, pois tinha coisas em mente, mas ainda manteve os olhos e ouvidos abertos para quaisquer outras emboscadas para não ser pego de surpresa. Yunjin estava cultivando a cavalo e queria adaptar rapidamente o corpo de seu anfitrião para poder avançar novamente. A água do lago estava tão limpa quanto possível, era transparente e você podia até ver o leito do lago perto da costa. Yunjin olhou ao redor enquanto usava a força de vontade de sua alma para procurar por quaisquer inimigos. Ele balançou a cabeça quando não encontrou nenhum e Mono continuou a controlar seu cavalo para que pudessem evitar o lago. Este era apenas um lugar intermediário antes de chegarem a uma cidade portuária que foi tomada. Era seu novo trabalho recuperar todas as cidades de acordo com o desejo do príncipe herdeiro. Mono não apoiava o príncipe herdeiro, mas ainda tinha que receber ordens dele, o que o deixava bastante irritado. No entanto, ele escondia toda a sua raiva sob uma máscara de frieza e simpatia simultânea. Ele era amigável com aqueles que podiam se aproximar dele, mas frio com aqueles que não podiam. Enquanto Mono internalizava sua raiva em relação ao príncipe herdeiro, Yunjin manteve uma expressão fria enquanto esperava o cavalo levá-lo ao campo de batalha. Conforme o tempo passava, seus arredores mudaram novamente quando finalmente chegaram perto de uma cidade. A cidade não era grande para nenhum padrão. Se você a comparasse com a capital, não era nem tão grande quanto um quinto dela. A bandeira do Reino da Terra foi usada no lugar da do Império Long, o que significava que a cidade foi tomada. Mono parou todos os cavalos e disse lentamente: dependendo de quem está guardando a cidade, temos apenas duas maneiras de atacar, de forma barulhenta e estúpida ou furtiva. Qual vocês acham que seria a melhor abordagem? Yunjin desceu do cavalo e disse: posso ir explorar e voltar com informações, General Mono, espere por mim. Sua forma tornou-se fantasmagórica quando ele desapareceu repentinamente dos olhos e da percepção de todos. Ele correu em direção à cidade e observou as formações que deveriam proteger a cidade e caminhou direto por elas. Enquanto ele furtivamente espalhava a força de vontade de sua alma como uma teia de aranha ao redor da cidade, ele sentiu todos os cultivadores dentro dela. Yunjin olhou ao redor com a força de vontade de sua alma enquanto franzia a testa por dentro e pensava: há 2 especialistas em cultivo de Ki de estágio 5 aqui? Porque está em apenas uma cidade pequena. Deveria haver algo para estacionar 2 potências. Enquanto Yunjin se concentrava nas 2 auras, ele sentiu que uma delas era familiar, pois estava enfraquecida. Deve ter sido o homem de pele escura de antes. Parece que ele veio aqui antes deles para se curar. Yunjin ficou parado enquanto sentia a flutuação de suas bases de cultivo e percebeu que com seu exército não havia como atacar. Mono era um tolo pensando que atacar normalmente funcionaria. Parecia que o homem estava distraído com alguma coisa, pois ele não teria feito uma sugestão tão idiota. Yunjin sabia que não poderia morder mais do que podia mastigar, então ele começou a recuar. Sua técnica era de alto nível, então, embora esses 2 estivessem 3 níveis à frente dele nos estágios de cultivo, eles não conseguiram encontrá-lo. Mesmo que ele liberasse uma quantidade tão alta de poder espiritual, contanto que não os tocasse diretamente e apenas os observasse à distância, eles não conseguiriam encontrá-lo. Mono manteve uma expressão passiva enquanto esperava Yunjin retornar e então sorriu para ele ao vê-lo se materializar perto de seu cavalo. Yunjin balançou a cabeça para Mono e disse lentamente: o cara de antes está aqui, além de outro cultivador desconhecido de estágio 5. Se você acha que pode lutar contra 2 pessoas no mesmo estágio, mesmo que esteja ferido, tenho certeza de que você também não se recuperou totalmente. As palavras de Yunjin atingiram Mono até onde doeu. Era verdade que ele estava apenas 50% recuperado de acordo com sua capacidade de Ki. Mono olhou para seus homens e então disse: teremos que evitar esta cidade, precisamos de reforços do ministro militar. Ele precisará enviar seu exército particular se quiser expulsar todas as forças invasoras. Suspiro, tenho certeza de que o cultivador desconhecido deve ser da seita Tartaruga Celestial, eles devem ter técnicas equivalentes às da família imperial. Monosukeiro franziu a testa, pois usava uma técnica que só poderia ser chamada de decente. Diferente daquelas que a família imperial praticava e raramente deixava escapar, mesmo que alguém reunisse mérito suficiente. Só poderia tirar técnicas de baixo nível de seu tesouro. Mono franziu a testa, nunca deixou seu rosto enquanto ele instruía os cavalos a evitarem a cidade. Yunjin continuou a cultivar a cavalo enquanto eles deixavam a cidade para trás. De volta à cidade, o homem de pele escura franziu a testa enquanto olhava na direção deles e disse a um homem pálido com seu cabelo trançado. O homem usava uma túnica com o símbolo de uma tartaruga arco-íris em seu peito e suas feições eram acima da média. O homem de pele escura rosnou enquanto olhava para ele e disse: Suigo, você deveria ter sentido eles recuando, devemos segui-los? Suigo sorriu vagarosamente enquanto dizia: pelo que eu senti, ele só tem um especialista em cultivo de Ki de 5º estágio. Você está ferido e esse cara não está com força total devido à quantidade de Ki que ele estava emitindo. Não tenho certeza do que eles estavam fazendo, mas parece que eles sabiam que não conseguiriam dominar a cidade. O sorriso do homem desapareceu quando ele disse: ainda há vermes do Império Long na cidade que os alertaram? Sua aura se intensificou em força enquanto a força de vontade de sua alma invadia a cidade. No entanto, ele não sentiu nada de errado. Ele só conseguia sentir seus subordinados e aquele do Reino da Terra. Ele franziu a testa enquanto olhava para o homem de pele escura e disse: você acha que há algum traidor entre nós? O homem de pele escura respondeu com a mesma expressão facial do outro homem dizendo: acha que alguém do meu esquadrão nos traiu? Sem chance.
O Império Long nos invadiu. Por que eles desertariam para o lado deles? Isso fazia sentido, o homem continuou franzindo a testa enquanto olhava ao redor, mas não sentia nada, algo muito estranho estava acontecendo. Yunjin manteve as costas retas enquanto seu corpo se adaptava às mudanças que o segundo estágio do reino de cultivo do Qi estava causando em seu corpo. Conforme ele cultivava, o tempo passava e depois de alguns dias a cavalo, eles finalmente viram uma segunda cidade. Mono esperou um pouco antes de olhar para Yunjin. Yunjin sabia o que Mono queria que ele fizesse e não disse nada antes de se tornar invisível e caminhar em direção à cidade. Depois de alguma investigação, ele descobriu que a cidade estava completamente sem defesa, embora tivesse sido tomada. As especulações de Yunjin estavam corretas, deve ter havido algo naquela cidade se ela precisava de 5º estágio de especialistas em cultivo de Qi. Com a ajuda do exército, Yunjin facilmente assumiu o controle da cidade. Mono estreitou os olhos enquanto olhava ao redor e chegou à mesma conclusão de Yunjin. Ele pegou uma pedra de aparência estranha da bolsa espacial que havia amarrado na cintura e falou dentro dela. Olá, general da primeira legião Mono aqui, tenho algo a relatar, preciso de reforços rapidamente na cidade Ouroboros. A cidade vizinha Boroso está sob o controle de 2 especialistas em cultivo de Qi de 5º estágio. Preciso de pelo menos alguém com a minha força ou 10 especialistas em cultivo de Qi de 4º estágio como reforços. Mono assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras que queria da pedra enquanto sorria para todos e dizia: vamos esperar 5 dias aqui pelos reforços e depois marcharemos diretamente para Boroso. Parecia que realmente havia algo importante na cidade Boroso, se não, por que o ministro militar enviaria um especialista de 5º estágio tão facilmente? O ministro militar estava no 8º estágio e tinha muito poucos especialistas de 5º estágio sob seu comando, no máximo ele poderia ter 4. E com a capital infestada de espiões, eles precisavam de toda a sua mão de obra lá. Deve haver algo realmente importante naquela cidade se eles puderam dispensar mão de obra. Yunjin olhou na direção da cidade Boroso e balançou a cabeça. O que poderia ser? Se fosse um tesouro, ele não estaria interessado, tesouros eram coisas temporárias. Conforme ele crescia em força, eles se tornariam inúteis mais tarde. Mas se fosse um material raro, ele manteve as costas eretas enquanto olhava para o horizonte e então saiu em direção à casa onde lhe foi dada para descansar. A maioria das pessoas que viviam na cidade foi massacrada, então, depois que a tomaram, ela permaneceu vazia. Yunjin sentou-se na cama enquanto sua cabeça começava a brilhar. Seu corpo principal estava pronto para avançar para o 6º estágio do Reino Celestial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.